Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Harry Potter, O Despertar do Sistema. Capítulo 401. Harry saiu do Largo Grimmauld depois do café da manhã, deixando Sirius devagar sobre alguma ideia maluca de pegadinha envolvendo tinta encantada. Por mais que fingisse prestar atenção, sua mente estava em outro lugar. Assim que voltou para seu quarto no caldeirão furado, fechou a porta, ativou seus feitiços de privacidade e jogou o anel sobre a escrivaninha. Sentando-se, encarou a pedra rachada incrustada no anel e fechou os olhos. Harry piscou, voltando à realidade e enxugando a testa. Meia hora se passou, e ele ainda sentia os resquícios do fragmento tentando se infiltrar em sua mente, mesmo enquanto se dissolvia. Assim que recuperava o fôlego, a voz de Nigel interrompeu seus pensamentos, seca como sempre. Aquela era particularmente desagradável. Não estava ligada à pedra em si, mas o fragmento da alma parecia mais forte de alguma forma. Quem diria? Harry murmurou. Não é o mais forte, o mais inteligente ou o mais resistente, mas consegue desviar da visão astral. Se eu não tivesse visto aquela estranha marca na capa da invisibilidade, na pedra e em Dumbledore antes, talvez nem tivesse notado. 6 a menos, comentou Nigel. Se ele não fizer mais nenhum, da próxima vez que você explodir a cabeça dele, ele estará praticamente morto. Harry apenas acenou brevemente com a cabeça, sem se dar ao trabalho de responder. Em vez disso, pegou o anel e o examinou, girando-o entre os dedos. Agora que o fragmento da alma havia desaparecido, ele parecia quase insignificante, apenas um anel velho e rachado com uma pedra preta sem brilho. Parece que está tudo certo. Agora só precisamos encontrar a professora Goshal no aeroporto. Ela queria pegar alguns suprimentos antes de partirmos. Selena olhou para o relógio e seguiu na frente. Quando chegaram ao aeroporto, Miranda Goshal os esperava perto da entrada, misturando-se sem esforço com suas roupas trouxas. Ela usava um casaco verde escuro simples sobre uma blusa e calças impecavelmente passadas. Seus cabelos com mechas prateadas estavam presos em um coque discreto, e ela parecia completamente à vontade em meio à multidão agitada. Era evidente que não era a primeira vez que viajava para outro continente. Selena, Sr. Potter, ela os cumprimentou com um aceno de cabeça. Pontuais como sempre. É bom ver isso. Selena acenou com a cabeça em sinal de respeito. Claro, professor. Espero que não tenha demorado muito. Harry acenou levemente com a cabeça para ela. Professora Goshal. Miranda lançou-lhe um olhar de aprovação. Já faz algum tempo, Harry. Espero que seus estudos estejam indo bem? Harry sorriu. Eles são. Mas aprender com os 2 maiores mestres de feitiços? Não posso perder essa oportunidade. Selena deu um sorriso irônico, dando-lhe uma cutucada. Bajulação não vai te levar a lugar nenhum, Potter. Miranda deu uma risadinha discreta, com os olhos brilhando de divertimento. Você é generoso demais com os elogios, Harry. Embora eu suponha que você não esteja totalmente errado. Harry deu de ombros. Sendo sincero, não consigo imaginar dupla melhor para aprender. Além disso, é melhor do que ficar preso na Grã-Bretanha desviando de idiotas e comensais da morte. Miranda assentiu levemente com a cabeça, com uma expressão pensativa. Considerando o estado atual das coisas, eu diria que sua escolha é sábia. Você verá que a América do Sul tem seus próprios desafios, no entanto. A magia lá é mais selvagem, menos contida pela tradição. Ótimo, disse Harry com um leve sorriso irônico. Um pouco de caos torna as coisas interessantes. Selena balançou a cabeça, lançando-lhe um olhar de fingida exasperação. Você diz isso. Só não se deixe amaldiçoar na primeira semana, entendeu? Não vou arrastar seu corpo inconsciente pela floresta tropical. Sem promessas, respondeu ele com um sorriso. Miranda olhou para os dois com um toque de divertimento. Vejo que vocês dois não mudaram. Vamos nos apressar antes que percamos o voo. Teremos tempo para conversar direito quando estivermos no ar. O aeroporto estava mais lotado que o normal, com pessoas apressadas pelos corredores arrastando malas. Selena assumiu o controle das bagagens sem dizer uma palavra, desviando-se facilmente do caos antes de entregá-las a Harry quando ele se aproximou. Ela lhe lançou um sorriso rápido enquanto caminhavam juntos. Eles passaram pelo controle de passaporte sem problemas. Harry tocou na pequena pasta que carregava no bolso. Era quase do tamanho da palma da sua mão, reduzida por um encanto tão sutil que nem mesmo as máquinas conseguiam detectá-lo. Tomara que isso não queime as máquinas deles, murmurou Nigel mentalmente, com um misto de divertimento e cautela. Harry esboçou um leve sorriso irônico, sem se dar ao trabalho de responder. Magia e tecnologia nunca se misturaram bem, algo de que Petúnia reclamara com frequência quando a televisão resolveu pifar. Felizmente, as verificações de segurança correram bem, e nenhum dos funcionários trouxas pareceu notar nada de estranho. Assim que entraram no avião, encontraram seus assentos sem muita dificuldade. Selena ficou com a janela, Harry com o corredor e Miranda acomodou-se entre eles. O avião em si era mais apertado do que qualquer coisa a que Harry estivesse acostumado, mas isso não o incomodou. Não era como se ele pretendesse se mexer muito. Após os anúncios de segurança, o avião taxiou pela pista e finalmente decolou, deixando o solo para trás. Harry recostou-se, permitindo-se relaxar um pouco. Miranda Goshal tirou um pequeno frasco de poção da bolsa, girando o líquido azul claro dentro dele. Brilhava levemente, exalando um aroma suave, quase mentolado. Selena olhou para ela, erguendo uma sobrancelha. Poção para dormir? Perguntou ela, mantendo a voz baixa. Miranda assentiu com a cabeça. Pensei que poderia ser útil no avião. Não gosto de voos longos. Antes que ela pudesse guardá-la, uma senhora trouxa idosa do outro lado do corredor viu a garrafa. Ela se inclinou para a frente com um olhar curioso. É algum tipo de tônico relaxante, querido? Perguntou ela com a voz um pouco trêmula. Tenho pavor de voar. Você se importaria de compartilhar um pouquinho? Só um gole? Sua neta, uma menina que não devia ter mais de 12 anos, parecia mortificada. Vovó, ela sibilou.
Você não pode simplesmente pedir os remédios das pessoas. Miranda deu um sorriso gentil para a mulher, mantendo a poção na mão. Ah, me desculpe, disse ela com leveza. É apenas um remédio natural para dormir, nada de especial. Terei prazer em recomendar algo semelhante quando aterrissarmos. A senhora idosa acenou com a cabeça, parecendo um pouco desapontada, mas ainda educada. Ah, obrigada, querida. É que fico tão nervosa em aviões. Meus nervos não são mais os mesmos. A neta deu um sorriso de desculpas. Desculpe por isso. Ela fica nervosa durante a decolagem. Miranda acenou com a mão como quem dispensa o assunto. Não se preocupe. Voar pode ser assustador. Ela olhou para a poção, fechou-a bem e a guardou de volta na bolsa. Harry observou a interação com um leve divertimento, lançando um olhar para Selena, que esboçou um sorriso discreto. Ele percebeu que ela estava se contendo para não comentar sobre Miranda praticamente exibir poções mágicas em um ambiente trouxa. Assim que a senhora idosa se acomodou novamente em seu assento, Miranda se virou para Harry e Selena. Vou aguentar um pouco quando estivermos no ar, disse ela, quase como se estivesse se tranquilizando. O jet lag na minha idade não é nada agradável. Harry apenas acenou com a cabeça, sem se dar ao trabalho de salientar que Miranda estava longe de ser o tipo frágil e idosa que se encaixava no estereótipo. A mulher provavelmente conseguiria vencer metade do ministério em um duelo, mesmo em um dia ruim. O avião começou a tremer ao decolar. A senhora idosa do outro lado do corredor apertou a mão da neta, murmurando algo sobre rezar para que o avião não caísse do céu de repente. Harry resistiu à vontade de bufar. Algumas pessoas agiam como se cada voo fosse uma sentença de morte. Assim que decolaram, Miranda finalmente relaxou em seu assento, embora Selena mantivesse os olhos fixos na vista pela janela, como se estivesse calculando a altura da queda caso algo desse errado. Quando o avião estabilizou, as luzes da cabine diminuíram e as pessoas começaram a se acomodar para o longo voo. Seria um voo longo, e Harry chegou a cogitar tomar uma poção para dormir também. Mas mesmo em um dia normal, ele nunca dormia completamente, parte de sua mente sempre permanecia alerta, vigilante. Dormir lá no alto, cercado de estranhos? Nem pensar. Ele se recostou, fechou os olhos e entrou na sala virtual. Capítulo 402. Harry recostou-se, fechou os olhos e entrou na sala virtual. A familiar câmara de pedra o acolheu, sua atmosfera fresca e tranquila, uma agradável mudança em relação ao avião apertado. Prateleiras revestiam as paredes, repletas de livros e objetos diversos de seus estudos. Nigel apareceu ao seu lado, sentado casualmente no braço da cadeira com uma xícara de chá. Imaginei que você apareceria, disse Nigel sem levantar os olhos, como se Harry não tivesse surgido do nada. Harry o ignorou e foi até uma das mesas, onde havia deixado alguns livros abertos sobre manipulação avançada de feitiços. Ele pegou um aleatoriamente e o abriu. Voar pelo céu num pássaro de metal gigante, rodeado de pessoas que acham tudo perfeitamente normal, refletiu Nigel. Ideia brilhante, na verdade. Tenho certeza de que nada vai dar errado. Não perguntei, respondeu Harry, examinando uma seção sobre feitiços de proteção em múltiplas camadas. Nigel murmurou, só dizendo. Talvez seja melhor ficar de olho na senhora com as agulhas de tricô. Ela parecia absolutamente assassina mais cedo. Harry não se deu ao trabalho de responder, embora tenha notado mentalmente a astúcia da velha raposa. Agulhas de ferro certamente seriam confiscadas, mas aquelas agulhas de tricô de madeira não levantariam suspeitas. Ele folheou o livro rapidamente, ocasionalmente anotando algumas ideias. A maior parte era teoria que ele já havia analisado antes, mas alguns aspectos da eficiência dos amuletos chamaram sua atenção. Uma seção detalhava como a sobreposição de amuletos em padrões específicos poderia minimizar o consumo de energia. Ele considerou como isso poderia se aplicar ao seu próprio trabalho com amuletos de escudo, rabiscando algumas ideias rápidas. Não era nada revolucionário, mas valia a pena investigar quando tivesse tempo para experimentar. Ele moveu o pescoço para aliviar a rigidez. Era sempre assim com teoria avançada, basicamente repetição de ideias antigas com alguns ajustes novos. Mesmo assim, sempre havia algo para criticar. Folheando as páginas, deparou-se com algo sobre runas de transfiguração e como torná-las mais eficientes em termos energéticos, incorporando uma matriz de estabilidade ao desenho original. Franziu a testa tentando visualizar a ideia. Se realmente funcionasse, poderia tornar as transformações de longa duração menos dispendiosas. Marcou a página para estudá-la mais tarde. Talvez a testasse durante a viagem. A América do Sul estaria repleta de oportunidades para experimentar sem se preocupar com olhares curiosos. Depois de um tempo, Harry largou o livro, empurrando a cadeira para trás. Não fazia sentido absorver muita informação de uma vez. Ele olhou ao redor da sala virtual, pensando no que fazer a seguir. O lugar estava exatamente como ele o deixará. Organizado, funcional e cheio de coisas que ele não necessariamente precisava, mas gostava de ter por perto. Armas pendiam em uma parede, a maioria mundana, mas úteis nas mãos certas. Prateleiras continham poções, algumas experimentais, outras práticas. Ele dirigiu-se à arena de duelos no centro da sala virtual, dando uma olhada rápida para garantir que tudo estivesse configurado corretamente. Harry abriu o livro mágico e folheou os perfis que havia registrado até então. Quando o professor Flitwick e Lupin o procuraram em seu segundo ano, sugerindo a ideia de restabelecer o clube de duelos, Harry não hesitou em aceitar.
Não demorou muito para que ele encontrasse uma maneira de transformar isso em algo realmente útil. O sistema de livros mágicos tinha sido a solução dele, livros que registravam e exibiam atributos físicos e mágicos em um formato semelhante ao de RPG. Isso permitia que todos que possuíssem um acompanhassem seus próprios atributos, habilidades e progresso. Embora permitisse que todos que possuíssem um livro mágico registrassem suas estatísticas, também havia uma brecha que permitia a Harry ver os dados de todos. No ano passado, os livros se espalharam também para os alunos de Durmstrang e Belshbatons. Karkaroff zombou da ideia, provavelmente achando que era algo indigno dele, mas seus alunos não compartilhavam de sua opinião. Madame Maxime, por outro lado, foi a primeira a adquirir um, curiosa e impressionada com o conceito. Como a sala virtual podia criar oponentes virtuais, os dados dos livros ajudavam Harry a treinar com qualquer um que possuísse um, desde que permitissem que o livro coletasse informações precisas. Harry nunca forçou a coleta de dados, porém. Por exemplo, Dumbledore só havia permitido que seu livro registrasse alguns feitiços, e as primeiras letras de cada um formavam a frase Olá Harry, típico do velho. Fazer questão de deixar claro até mesmo algo tão simples quanto o registro de feitiços. Harry teve o cuidado de configurar a simulação de duelos da sala virtual para imitar os estilos de luta de seus amigos. Não era perfeito, mas os dados lhe davam o suficiente para praticar com eficiência. Ele examinou os perfis, parando em um com a etiqueta DG, com um sorriso de canto. Daphne estava obcecada com conjuração em cadeia ultimamente, combinando feitiços sem pausa. Ele fez uma anotação mental para duelar contra essa configuração mais tarde. Ele abriu outro perfil com a etiqueta TD e bufou ao ver a nova entrada. Aparentemente, Tracy vinha treinando esquivas durante os lançamentos de feitiços, e o sistema notou sua tendência a errar ao mudar de direção. Típico da Tracy, rápida mas imprudente. Harry balançou a cabeça e selecionou Bart Crouch Jr. da lista. Mesmo que o homem tivesse passado o ano se passando por Olho Tonto Moody, o livro mágico não havia sido enganado pela poção polissuco. De jeito nenhum Harry o deixaria passar despercebido. Já que Bart não podia usar o livro mágico de Moody, Harry permitiu que ele pegasse um novo. Claro, Bart achava que estava sendo esperto, escondendo sua verdadeira identidade, mas Harry se certificou de que o livro do homem não aparecesse no ranking público. Se não fosse por isso, o nome de Bart Crouch Jr. estaria estampado em todos os rankings do clube de duelos, e isso seria uma grande confusão para explicar. Harry ajustou as configurações, criando uma simulação baseada nos padrões de duelo mais recentes de Bart. O cara era talentoso, sem dúvida. Rápido, preciso, brutal. A paranoia de Moody se misturava com sua própria criatividade desvairada. Apesar de sua insanidade, ele possuía habilidades que valiam a pena estudar. Assim que a simulação carregou, Harry entrou na arena de duelos. A projeção de Bart apareceu na extremidade oposta, com um sorriso debochado e já girando a varinha. Sem necessidade de formalidades. Harry começou com o estupefaça rápido, testando seus reflexos. Bart desviou sem esforço, retaliando com um confringo veloz. Harry se esquivou, conjurando um escudo por precaução, caso a explosão espalhasse estilhaços. Bart se movia como uma serpente, brandindo sua varinha em movimentos rápidos e imprevisíveis. Um reducto foi lançado em direção às pernas de Harry, seguido por um difindo mirando em sua garganta. Ele se abaixou, erguendo uma barreira prateada brilhante, cujos feitiços ricochetearam inofensivamente. Sem hesitar, Harry respondeu com expulso e relaxiu, forçando Bart a recuar. O duelo se transformou em uma rápida troca de fogo e gelo, explosões e amarras, testando a resistência e a capacidade de adaptação de ambos. Bart era implacável, seus movimentos caóticos, porém eficazes, quebrando o ritmo e visando aniquilar o adversário. Não se tratava apenas de força, mas de intenção. Crouch lutava para matar, não apenas para incapacitar. Após cerca de 5 minutos de luta e contra-ataques, Harry finalmente conseguiu pegá-lo desprevenido. Ele atraiu Bart para uma maldição de força total e, em seguida, usou um feitiço leve como uma pena em si mesmo para se impulsionar para cima como se tivesse sido arremessado para longe. A maldição da morte de Bart passou por baixo dele, e Harry voltou a cair, lançando um encarceroso brutal que envolveu Bart como cabos de ferro. A simulação congelou, sinalizando a vitória de Harry. Nigel apareceu ao lado dele, esparramado no braço de uma cadeira próxima. Sua versão do terceiro ano? Ora, acha que já é poderoso demais para ser um comensal da morte de verdade? Perguntou Nigel, sem nem se dar ao trabalho de parecer impressionado. Harry deu de ombros. Meus confrontos de poder contra comensais da morte no terceiro ano mostram um jogo mais tático. Meu poder atual acabaria com a luta em alguns lances. Não faz muito sentido praticar se não há desafio. Nigel murmurou pensativo. É verdade. Harry participou de mais algumas simulações, testando diferentes cenários e estabelecendo limitações inusitadas para manter sua habilidade afiada. Em um duelo ele estava debaixo d'água, tendo que controlar seus movimentos e feitiços contra um grupo de bruxos possuídos por sereias. Em outro estava no ar, tentando se manter em pé enquanto enfrentava 3 oponentes. Ele também incluiu alguns cenários de proteção, defendendo amigos contra uma força maior ou sendo surpreendido enquanto jantava no salão principal. Uma das simulações mais brutais o colocou frente a frente com 2 comensais da morte, com as pernas quebradas, a mão esquerda decepada e a varinha desaparecida. Ele teve que improvisar com o que conseguia conjurar ou pegar do chão com magia sem varinha, usando pedras transfiguradas e destroços como armas improvisadas. Era um saco, mas ele persistiu, sabendo que sobreviver com limitações valia a pena praticar. Após mais uma rodada contra uma simulação de vampiro que oscilava entre ser corpórea e névoa, a mão de Selena de repente agarrou seu ombro. Estamos aterrissando, disse ela, em voz baixa o suficiente para não incomodar os outros passageiros. Harry piscou, a sala virtual desaparecendo enquanto ele voltava à realidade.
Olhou pela janela, vendo a vasta paisagem verdejante da América do Sul surgir à sua frente. O avião tremeu ao descer, mas ele não prestou muita atenção à turbulência. Selena se espreguiçou ao lado dele, girando os ombros rígida. Voo longo, murmurou ela. Mal posso esperar para poder me movimentar de novo. Goshal acordou bem a tempo, tendo claramente medido a dose da poção com perfeição. Ela ajeitou o casaco, esfregando os olhos para espantar o sono, e acenou rapidamente com a cabeça para Harry e Selena. Espero que o voo não tenha sido muito turbulento, perguntou ela. Selena deu de ombros. Nada que não pudéssemos resolver. Capítulo 403. Eles saíram do avião assim que os passageiros começaram a se movimentar, misturando-se ao fluxo de pessoas que se dirigiam à alfândega. O aeroporto fervilhava de barulho, famílias se reencontrando, viajantes cansados arrastando malas, agentes de segurança observando a multidão. Goshal assumiu a liderança, abrindo caminho em meio ao caos. A alfândega não foi tão complicada quanto Harry esperava. Entregaram suas autorizações de viagem e o oficial, com ar entediado, mal lhes dirigiu um olhar antes de carimbar os documentos e liberá-los. A parte trouxa estava resolvida, mas ainda precisavam se apresentar às autoridades mágicas locais. O México não brincava em serviço com as regras sobre varinhas, bruxos estrangeiros eram rigorosamente monitorados. O ar estava denso de calor e umidade, nada parecido com o início do verão na Grã-Bretanha. Era a época de chuvas aqui no México, e mesmo com o sol brilhando, parecia que o mundo estava envolto em um cobertor úmido e pegajoso. Miranda seguiu em frente, desviando-se da multidão com a mesma naturalidade de quem já fez isso centenas de vezes. Selena deu um empurrãozinho em Harry e acenou com a cabeça em direção a uma saída lateral. Eles a seguiram, mantendo-se próximos a Miranda enquanto ela os conduzia para uma rua mais tranquila. Miranda os conduziu por um beco sinuoso e bateu sua varinha contra um cano de esgoto velho e enferrujado. Uma leve ondulação passou pela parede ao lado, revelando um arco estreito que não estava ali antes. Ela olhou para trás e fez um gesto para que a seguissem. Por aqui. Posto de controle do Ministério Local, disse Miranda. O arco dava para um pátio que não se parecia em nada com a rua movimentada que haviam deixado para trás. Alguns magos com vestes coloridas conversavam perto de uma fonte, e um pequeno quiosque ficava no fundo, ocupado por um mago de aparência entediada usando um poncho. Miranda aproximou-se dele com um aceno educado. Documentação de viagem, disse ela, entregando-lhes as autorizações carimbadas. O mago lançou-lhes um olhar rápido, seus olhos mal se desviando da papelada. Ele passou a varinha sobre cada documento, e os papéis brilharam levemente. Sem dizer uma palavra, devolveu-os e acenou preguiçosamente em direção a uma passagem estreita ao lado do pátio. Bem-vindo ao México, murmurou ele, bocejando. Miranda não se deu ao trabalho de responder e os conduziu pelo corredor. Eles saíram para uma rua lateral que dava para uma praça movimentada. Os vendedores gritavam uns por cima dos outros, tentando vender bugigangas encantadas e amuletos mágicos. O ar cheirava a milho assado e algo picante. Harry avistou um grupo de crianças correndo em volta de uma estátua de uma onça pintada, e a algazarra das pessoas se misturava com risadas e trechos de música de uma banda de rua próxima. Miranda olhou para o relógio de bolso. Vamos primeiro para o hotel, disse ela. Deixaremos nossas malas e nos reagruparemos. Depois, pegaremos o kit de runas na loja do Vargas. Ele é confiável, mas não muito paciente. Harry apenas assentiu com a cabeça, seguindo-a enquanto atravessavam a multidão. Acabaram numa estalagem estreita de 3 andares, escondida entre uma loja de poções e o que parecia ser um estúdio de tatuagem encantado. Uma placa acima da porta dizia La Posada encantada em letras douradas desbotadas. Lá dentro, o lugar era fresco e tinha um leve aroma de ervas. O dono da hospedaria, um senhor magro de olhos escuros e cabelos grisalhos, os cumprimentou com um aceno de cabeça. Miranda cuidou do check-in sem problemas e eles foram conduzidos ao andar de cima. Os quartos eram modestos, mas limpos. Depois de entrar no seu, Harry lançou alguns feitiços de detecção para se certificar de que não havia nada fora do comum. Satisfeito por o lugar estar limpo, ele acenou com a varinha para refrescar o ar e limpar as superfícies por precaução. Encostou-se no parapeito da janela, deixando o ruído da rua lá embaixo passar pelo vidro fino. O quarto não era grande coisa, apenas uma cama estreita, uma pequena escrivaninha de madeira e um guarda-roupa que parecia ter visto dias melhores. As ruas pulsavam com cores e sons, vendedores ambulantes oferecendo amuletos, crianças correndo pelas frestas, o ar denso de especiarias e umidade. Não era aconchegante, mas servia para algumas noites. De qualquer forma, ele não planejava ficar por muito tempo. Ele ouviu uma batida suave na porta e Selena entrou, parecendo muito tranquila apesar do longo voo. Ela já havia se arrumado com o cabelo preso num coque elegante, e acenou com a cabeça para ele. A professora Goshal quer que partamos logo, disse ela. Ela está apenas resolvendo algumas questões com a moeda local. Harry assentiu com a cabeça, enfiando a varinha na manga. Algo em nosso roteiro para hoje? Só estou pegando o kit de runas com Vargas, respondeu Selena. Aparentemente, o homem é meio recluso. Não gosta de estranhos bisbilhotando sua loja. Harry ergueu uma sobrancelha. Parece encantador. Ela esboçou um leve sorriso. O trabalho dele é bom, sem dúvida. Miranda não se daria a esse trabalho se não valesse a pena. Tudo bem, disse Harry. Eles não se demoraram. Miranda saiu na frente com Selena seguindo Harry. As ruas ainda estavam lotadas, e o ar úmido não ajudava em nada. Harry arregaçou as mangas, já lançando alguns feitiços refrescantes. Miranda manteve o ritmo sem diminuir a velocidade, guiando-os por um labirinto de vielas estreitas e passando por barracas coloridas do mercado, onde vendedores tentavam vender de tudo, desde ervas secas a bugigangas encantadas. Um grupo de crianças passou correndo, rindo e jogando água umas nas outras.
Então, eles miraram em Harry, que instintivamente lançou um escudo. A água espirrou contra a barreira e pingou no chão. As crianças reclamaram em espanhol, mas Harry entendeu metade do que elas estavam reclamando, algo sobre ele ser um estraga-prazeres. Com o movimento da varinha, ele lançou aguamente, enviando um jato de água para encharcá-las. Elas gritaram de surpresa e começaram a rir quando ele completou o feitiço com um feitiço de invisibilidade, desaparecendo de vista. As crianças olharam em volta confusas, claramente impressionadas e um pouco assustadas. Um dos meninos mais velhos murmurou sobre fantasmas, fazendo com que os mais novos se agarrassem a ele. Selena lançou-lhe um olhar de reprovação, embora houvesse um leve toque de divertimento em seus olhos. Sério, Harry? Assustando crianças agora? Ele deu um sorriso irônico, aparecendo ao lado dela com um encolher de ombros preguiçoso. Eles que começaram. Miranda lançou-lhe um olhar significativo, mas não comentou nada, embora um leve sorriso surgisse em seus lábios. Tente não chamar muita atenção, disse ela suavemente. Supostamente devemos manter um perfil discreto. Claro, respondeu Harry, olhando para trás para ver as crianças ainda tagarelando sobre fantasmas. Uma delas o viu, e ele acenou levemente, o que as fez sair correndo novamente. Eles continuaram pela rua estreita, serpenteando pela multidão até chegarem a uma lozinha apertada, espremida entre uma padaria e uma farmácia. A placa acima da porta estava desbotada, mas os tênues símbolos gravados na madeira indicavam que se tratava de uma loja de runas. Miranda bateu 2 vezes na porta de madeira desgastada antes de empurrá-la. O sino acima tilintou quando entraram, e o aroma de incenso e pergaminho antigo impregnou o ambiente. O interior era pouco iluminado, e prateleiras estavam repletas de caixas de runas, frascos de tinta e maços de pergaminho. Um balcão no fundo estava abarrotado de materiais, e atrás dele estava um homem magro, de pele escura, com barba bem aparada e olhos penetrantes. Ele ergueu os olhos quando elas entraram, reconhecendo Miranda claramente. Senhora Gochal cumprimentou com um aceno de cabeça, sua voz grave e suave. A senhora está na hora, como sempre. Miranda ofereceu um sorriso educado. Que bom te ver de novo, Vargas. Espero que esteja tudo preparado. Ele assentiu com a cabeça, estendendo a mão por baixo do balcão para pegar uma pequena caixa de madeira ornamentada. O kit está completo. Você encontrará tudo em ordem. Seu olhar se voltou para Harry, avaliando-o. Novo aprendiz? Miranda assentiu com a cabeça. Algo assim. Vargas soltou uma risada discreta, colocando a caixa no balcão. Se você diz. Aqui está o kit de runas. Tudo está etiquetado e marcado para referência. Tive que importar alguns dos elementos raros do Peru. Custou um pouco mais caro. Miranda assentiu com a cabeça, tirando uma pequena bolsa do bolso e colocando-a sobre o balcão. Como combinado. Ele pegou sem verificar, guardando o ouro casualmente no bolso. Foi um prazer fazer negócios com você. Só não me arrume problemas. Já tive problemas suficientes no mês passado quando algum idiota tentou contrabandear artefatos amaldiçoados pela minha porta dos fundos. Harry olhou em volta da loja, notando algumas proteções mágicas sutilmente integradas às vigas de madeira. Trabalho bem feito, aliás. Vargas claramente dominava sua arte. Ao se virarem para ir embora, Vargas gritou, cuidado lá fora. As tribos do norte estão inquietas. Elas andam falando de algo se agitando na selva. Os moradores locais dizem que os espíritos estão furiosos. Miranda sentiu brevemente. Seremos cautelosos. Obrigada pelo aviso. Ao sair, Selena olhou para trás, para a loja com uma leve carranca no rosto. Tribos do norte causando problemas? Pensei que geralmente se mantivessem isoladas. Miranda franziu a testa por um instante. Sim, estão. Se estão inquietos, pode ser algo maior do que uma simples briga local. Melhor não se envolver, a menos que nos afete diretamente. Harry não se deu ao trabalho de comentar. Ele não se interessava por política tribal, a menos que interferisse no trabalho deles. Ele olhou para Selena, que ainda parecia um pouco curiosa, mas contente em deixar o assunto para lá. Elas voltaram pelo mercado, com Miranda mantendo um ritmo acelerado. Passaram por uma barraca de comida onde uma mulher grelhava milho em fogo aberto, e Selena parou, observando a comida com interesse. Harry olhou para ela. Já está com fome? Ela deu um leve sorriso, um pouco mais relaxada do que antes. Não como desde a comida do avião. Não dá para chamar aquilo de comida de verdade. Miranda acenou levemente com a cabeça. Vamos fazer uma pequena pausa. Melhor comermos antes de voltarmos. Eles comeram milho grelhado e tortilhas macias recheadas com carne apimentada, em um local sombreado perto de uma fonte. Selena deu uma mordida e murmurou em aprovação. Melhor do que qualquer coisa que comemos no voo. Harry concordou. O tempero era forte, mas bom, e o milho tinha a combinação perfeita de defumado e doce. Assim que terminaram, Miranda limpou as mãos e se levantou. Vamos voltar para a pousada. Descansem bem para amanhã. Partiremos cedo para Chichen Itza. Vargas não estava exagerando. As tribos estão inquietas há algumas semanas. É melhor agir com cautela. Concordando com a cabeça, terminaram de comer e voltaram para a estalagem para descansar. O quarto estava agradavelmente fresco em comparação com o calor abafado lá fora, e Harry não perdeu tempo lançando alguns feitiços de privacidade antes de se esticar na cama. Deixou-se relaxar, sabendo que o verdadeiro trabalho começaria amanhã. Na manhã seguinte, Harry acordou pouco antes do nascer do sol. Depois de um banho rápido e de vestir roupas leves e resistentes, desceu as escadas. Miranda já estava na sala comunal, tomando uma xícara de chá. Selena juntou-se a eles alguns minutos depois, com uma aparência descansada apesar do horário matinal. Bom dia, cumprimentou Selena, pegando um nacho da bandeja de petiscos do café da manhã e mergulhando no guacamole. Miranda deu uma olhada rápida neles e assentiu com aprovação.
Vamos para o ponto de viagem assim que terminarmos. Não queremos perder a chave de portal. Eles comeram sem muita conversa, terminando rapidamente antes de partirem. As ruas estavam mais tranquilas a essa hora, apenas alguns madrugadores montando suas barracas. O calor já começava a incomodar, tornando o ar denso e abafado. Miranda percorreu vielas sinuosas até chegarem a uma pequena praça perto da periferia da cidade, onde alguns outros bruxos e bruxas estavam reunidos, aguardando a ativação da chave de portal. Era uma bengala velha e surrada, fincada em uma laje de pedra rachada. Um dos bruxos olhou para eles, reconhecendo-os com um aceno de cabeça. Miranda trocou algumas palavras educadas com um bruxo de meia-idade que se apresentou como Félix Delgado. Seu jeito descontraído não conseguia esconder que ele mantinha a varinha ao alcance da mão. Uma mulher magra, de cabeça raspada, ajustava a alça da mochila, sem nunca levantar os olhos. Logo, a chave de portal ativou-se e Harry sentiu aquele puxão familiar e desagradável atrás do umbigo. Uma fração de segundo depois, ele aterrissou em terra firme, conseguindo manter o equilíbrio enquanto os outros cambaleavam um pouco. Miranda ajeitou o casaco, tirando um pouco de poeira, enquanto Selena ajeitava as vestes com um movimento calmo e preciso. Capítulo 404. Eles chegaram à entrada secreta para o lado mágico de Chichén Itzá, um lugar bem diferente do movimentado ponto turístico trouxa. O local parecia quase intocado, com vegetação densa envolvendo antigas estruturas de pedra. A umidade era ainda mais forte ali, agarrando-se a elas como um cobertor úmido. Harry percebeu que a segurança era reforçada ao redor do local. Os aurores mexicanos patrulhavam o perímetro, observando atentamente quem entrava e saía. Vestiam túnicas verde esmeralda desbotadas com distintivos que indicavam sua patente, camuflando-se bem na selva ao redor. Alguns deles verificavam as varinhas na entrada, conferindo a documentação daqueles que desejavam entrar. Este não era um ponto turístico comum, definitivamente não era um lugar onde qualquer um pudesse entrar sem avisar. Miranda aproximou-se dos guardas calmamente, tirando um pequeno documento cuidadosamente dobrado de dentro do casaco. Um dos aurores, um homem corpulento com um bigode fino, pegou-o e desdobrou-o com cuidado, semicerrando os olhos para o selo do ministério e a assinatura na parte inferior. Após um instante, assentiu com a cabeça e devolveu-o, afastando-se sem dizer mais nada. Miranda acenou-lhe educadamente com a cabeça e fez um gesto para que Harry e Selena seguissem. Assim que se livraram dos guardas, Selena soltou um pequeno murmúrio de satisfação. Você não estava brincando quando disse que eles iriam reforçar a segurança, disse ela para Miranda, olhando para os aurores. Miranda deu de ombros levemente. Com as tribos do norte se comportando de forma rebelde não é nenhuma surpresa. Eu não esperava que isso afetasse Chichén Itzá diretamente, mas suponho que alguém resolveu ser cauteloso desta vez. A selva pareceu desaparecer à medida que entravam no complexo interno, passando por cima de trepadeiras e pedras espalhadas. O templo erguia-se à frente, imponente sobre o resto das ruínas, com musgo a subir pelos seus degraus. Harry observou os símbolos esculpidos na pedra, reconhecendo algumas das runas de proteção mais básicas dos seus próprios estudos. Vocês dois trabalharam aqui no ano passado? Perguntou Harry, mantendo a voz baixa enquanto caminhavam. Selena assentiu com a cabeça, ajustando a alça da bolsa. Estamos catalogando runas e examinando alguns dos trabalhos mágicos nas estruturas mais antigas. As assinaturas mágicas aqui são ancestrais, muito mais antigas do que a maioria dos sítios europeus. Encontramos algumas inconsistências com a história conhecida e temos tentado juntar as peças desde então. Miranda os guiou ao redor de uma parede de pedra semi-desmoronada, apontando para uma série de entalhes na base. O problema, explicou ela, é que muitos dos feitiços aqui não correspondem a nenhuma tradição mágica conhecida. Alguns deles parecem totalmente únicos, particularmente os feitiços de contenção ao redor do templo principal. Harry ergueu uma sobrancelha. Contenção? Para quê? Miranda lançou-lhe um olhar pensativo. Essa é a questão. Suspeitamos que tem a ver com rituais antigos realizados aqui, mas o propósito exato não está claro. As proteções estão dispostas em camadas de uma forma que sugere que algo perigoso era mantido lá dentro, mas nada restou. Pelo menos, nada que tenhamos encontrado até agora. Selena tirou um pequeno caderno encadernado em couro e o abriu. No ano passado, encontramos vestígios de magia elemental entrelaçados com proteções baseadas em sangue. Quem quer que as tenha criado era poderoso, definitivamente não era um novato. E os padrões são diferentes. Mais caóticos do que qualquer coisa a que estejamos acostumados. Harry olhou novamente para as gravuras, sua mente analisando a estrutura das runas. Ele conseguia ver a complexidade, camadas de magia antiga que haviam se desgastado ao longo dos séculos, mas que ainda conservavam um tênue pulso de poder. Algum sinal de magia residual? Maldições ou encantamentos deixados para trás? Perguntou ele. Selena balançou a cabeça. Não recentemente. Há 3 anos, alguém tentou adulterar as proteções. O idiota foi arremessado para o outro lado da clareira. Quase morreu. Harry deu um sorriso irônico. Amador. Miranda deu uma risadinha. Pois é. Desde então, o Ministério Local aumentou a segurança e restringiu o acesso apenas a pesquisadores autorizados. Felizmente, meus contatos foram suficientes para conseguirmos a autorização. Contornando a base do templo, seguiram um caminho de pedra desgastada semi-enterrada sob musgo rastejante. Ao passarem pelos caminhos de pedra cobertos de vegetação, Harry notou como as runas gravadas nas paredes antigas pulsavam fracamente, como se ainda conservassem algum resquício de poder. Selena aproximou-se, roçando os dedos numa escultura desgastada. Dizer-se-ia que a magia teria desaparecido completamente depois de tanto tempo. A maioria dos lugares como este perde a sua força séculos antes de alguém se dar ao trabalho de os estudar. Harry deu de ombros.
Talvez seja porque a magia foi feita para durar. Você disse que as proteções foram projetadas para manter algo contido. Faz sentido que elas resistam melhor do que as que servem apenas para proteger de intrusos. Miranda olhou para trás, para eles. Essa é uma teoria. Também estamos considerando se a magia aqui foi sustentada por algo mais profundo, subterrâneo, uma fonte natural de poder ou uma linhagem feérica. Não é incomum em lugares onde rituais foram repetidos ao longo de gerações. Harry ergueu uma sobrancelha. E ninguém se dá ao trabalho de investigar para descobrir? Selena deu um pequeno sorriso. Você cavaria sob uma pirâmide coberta de antigas maldições? Muitos tolos já tentaram. Nenhum chegou muito longe. Harry bufou. Justo. Eles continuaram a circular o templo, pisando sobre pedras rachadas e serpenteando entre trepadeiras que haviam se infiltrado nas frestas dos tijolos antigos. A estrutura se erguia imponente, seus degraus quase brilhando com um leve tom esverdeado na luz da manhã. Ao contornarem uma esquina, a entrada finalmente surgiu à vista. Um arco escuro e amplo, ladeado por cabeças de jaguar esculpidas em pedra com gemas no lugar dos olhos. Harry olhou para as onças, notando como a luz parecia se curvar ao redor das gemas. Essas parecem mais novas que as outras, murmurou ele. Miranda assentiu com a cabeça. Trabalho de restauração de cerca de 70 anos atrás. O ministério daqui tentou substituir as pedras originais depois que uma maldição as quebrou. Acadêmicos locais afirmam que isso perturbou o equilíbrio dos feitiços de proteção. Deixe-me adivinhar, disse Harry secamente. Eles nunca consertaram. Miranda balançou a cabeça. Eles não se atreveram depois que a última equipe desapareceu sem deixar rastro. Em vez disso, declararam que estava estável o suficiente e deixaram para lá. A maior parte do dia foi dedicada a decifrar as inscrições e tentar entender as runas. Selena montou uma pequena bancada perto da entrada do templo, espalhando pergaminhos e esboçando sequências rúnicas, enquanto Miranda as comparava com anotações antigas. Harry transitava entre as sessões, comparando padrões e fazendo anotações mentais. Todo lugar tinha uma aura estranha, como se estivesse à espera de algo. As runas que cobriam as paredes de pedra pareciam pulsar levemente, quase como se reagissem à sua presença. A linguagem era uma confusão de escritas antigas, e enquanto algumas partes eram óbvias, proteção, preservação, outras eram mais obscuras, quase experimentais. O que é isso? Harry murmurou, traçando uma das sequências em espiral. É caótico demais para ser apenas uma runa de contenção, quase como se estivesse tentando atrair algo e aprisioná-lo. Miranda olhou de relance, ajeitando os óculos no nariz. Possivelmente. Algumas runas sugerem convergência mágica, como se estivessem tentando atrair magia ambiente e concentrá-la aqui. Pode estar relacionado aos rituais realizados no pico. Selena fez uma pausa, batendo a pena no caderno. Mas por que a estrutura piramidal? Não é só aqui. Toda civilização antiga com algum tipo de magia avançada tinha algo semelhante. Egito, Mesoamérica, até mesmo a Mesopotâmia. Será que estavam apenas imitando umas às outras, ou havia uma razão subjacente? Harry ergueu uma sobrancelha. A razão prática seria a estabilidade. Pirâmides suportam peso sem desabar. É o básico da arquitetura. Mas não se trata apenas de estrutura. Há algo mais. Parece necessário, como se a própria forma reforçasse a magia. Miranda sentiu pensativamente. Talvez o formato seja a chave para manter os encantamentos. Assim como certos movimentos da varinha são necessários para lançar feitiços específicos, a base pode servir como uma âncora mágica. Ou, acrescentou Selena, é algo mais simples, como um ponto focal. Talvez simplesmente realce naturalmente qualquer ritual realizado ali. Algum tipo de efeito de amplificação. Pode ser ambos, disse Harry. Uma estrutura tão estável poderia impedir que a magia se dispersasse. Se isso for verdade, então o que quer que tenham feito aqui não era para ser temporário. Era para durar. Selena deu um leve sorriso irônico. Você está pegando o jeito da coisa. Harry deu de ombros e passou para outro conjunto de runas. Ele se agachou, traçando com os dedos uma seção particularmente densa. Estas pareciam mais antigas, gravadas mais profundamente e quase lisas pelo tempo. Ao contrário das outras, pareciam menos refinadas, mais ásperas, quase apressadas. Talvez algo adicionado depois da construção original. A mesma pergunta voltou à tona. Seria mera coincidência que diferentes civilizações antigas tivessem criado estruturas semelhantes e até mesmo abordagens mágicas parecidas? Existiria alguma influência comum? Ou seriam apenas necessidades específicas que levaram a soluções similares? As pirâmides faziam sentido como uma forma estável, assim como os feitiços elementais básicos faziam sentido para a sobrevivência, o fogo para o aquecimento, a água para beber e a luz para enxergar. Mas as semelhanças pareciam consistentes demais para serem mera coincidência. Miranda aproximou-se, examinando a seção com ele. Parece uma tentativa de reforçar um ponto mais frágil. Alguém deve ter se preocupado com a possibilidade dessa parte ceder. Ou talvez tenha dado problema, retrucou Harry. E depois remendaram. Não parece ser da qualidade original. Concordo, respondeu Miranda. Mas isso levanta mais questões. Quem fez isso e por quê? Não há registros de modificações desde que o local foi abandonado. Selena rabiscou algo em suas anotações com os olhos fixos. Se as tribos do norte estão se comportando de forma estranha, talvez saibam de algo que nós não sabemos. Ou perceberam uma mudança na magia daqui, ou estão atrás de algo que acreditam estar escondido aqui dentro. Harry murmurou, não totalmente convencido. Você disse que eles estão inquietos, certo? Talvez saibam mais do que estão demonstrando. Se estiverem guardando algo relacionado a este lugar, podem não gostar que fiquemos bisbilhotando. Miranda balançou a cabeça. Eles estão bem ao norte, dentro dos territórios mágicos dos estados. Nós iremos para o sul a partir daqui. Harry assentiu levemente.
Embora as tribos do norte e do sul fossem frequentemente chamadas de tribos, isso era enganoso. Ambas haviam se desenvolvido em civilizações completas ao longo dos séculos, algumas até mais avançadas do que os governos mágicos tradicionais de outros países. Após a primeira onda de invasores chegar ao continente, muitas das comunidades mágicas indígenas se uniram, formando tribos unificadas para preservar suas culturas e proteger suas terras. O continente acabou sendo dividido em algumas facções principais: a tribo do norte, a tribo do sul e as comunidades mágicas individuais pertencentes a cada país. Alguns países não tinham um governo mágico próprio e, em vez disso, estavam integrados às tribos. Embora o México estivesse tecnicamente mais próximo do domínio da tribo do norte, mantinha seu próprio ministério, separado de ambas as facções. Portanto, qualquer que fosse o problema que a tribo do norte estivesse enfrentando, provavelmente não os afetaria aqui. Certo, murmurou Harry. Duvido que os problemas deles cheguem tão ao sul. Eles são bastante territoriais quando se trata de suas fronteiras. Miranda assentiu com a cabeça, dobrando o mapa e guardando-o. Exatamente. Mesmo assim, vamos continuar cautelosos. O ministério local está acompanhando a situação de perto. Não devemos ter problemas, a menos que alguns idiotas resolvam politizar a situação. Selena ajeitou a bolsa, lançando um olhar para o templo. Duvido que alguém nos incomode. A maioria dos encrenqueiros não gosta de ruínas antigas. Eles preferem ficar em áreas mais populosas. Logo, o trio deixou as ruínas e montou uma tenda nos arredores de Chichen Itza, não muito longe do templo. O terreno era bastante irregular, mas Harry encontrou um pedaço que não estava completamente coberto de trepadeiras e começou a limpá-lo com alguns movimentos rápidos de sua varinha. Selena montou a tenda, certificando-se de que a lona não estivesse presa em nada, enquanto Miranda pegou suas anotações e as revisou, provavelmente conferindo os planos para o dia seguinte. Eles passariam no máximo uma semana em Chichen Itza antes de seguirem para o sul. O lugar era impressionante e certamente importante, mas não era o único sítio arqueológico que valia a pena visitar. Havia outras estruturas antigas que poderiam esclarecer suas dúvidas. As semelhanças entre as comunidades mágicas em diferentes continentes eram uma coincidência. Ou existia alguma conexão ainda não desvendada? Faria sentido se os antigos magos tivessem compartilhado conhecimento. Mas a falta de registros escritos dava a entender que cada civilização havia chegado a ideias semelhantes por conta própria. Esse era outro mistério em si, se as pessoas criavam feitiços ou apenas os descobriam. Assim que a tenda estava montada, Miranda moveu sua varinha em um arco suave, fixando a estrutura no lugar e garantindo que não desabaria caso o tempo piorasse. Selena entrou sorrateiramente para arrumar os quartos e organizar os suprimentos. Harry verificou o perímetro novamente, criando algumas proteções simples para manter as pragas afastadas. Havia criaturas mágicas suficientes por perto, e ele não queria que nada rastejasse para dentro enquanto eles dormiam. O jantar é por minha conta hoje, disse Harry, entrando na enorme cozinha dentro da tenda. Ele foi até a bancada e começou a reunir os ingredientes, preparando uma refeição simples. A tenda de Miranda era mais parecida com uma mansão, com 2 andares, vários banheiros, uma cozinha espaçosa, sala de estar e até uma pequena biblioteca escondida em um canto. Era bem mobiliada, nada muito luxuoso, mas confortável e prática. Miranda entrou logo atrás dele, tirando o casaco e pendurando-o perto da porta. Hoje em dia não são muitos os estudantes que cozinham para si mesmos, comentou, lançando-lhe um olhar de aprovação. A maioria não precisa, respondeu Harry, quebrando alguns ovos em uma tigela. Estão muito acostumados com os elfos fazendo todo o trabalho. Ou simplesmente são preguiçosos. Capítulo 405. Os dias seguintes transcorreram de maneira semelhante. Passavam as manhãs nas ruínas, catalogando runas e mapeando os padrões mágicos ao redor do templo, e depois retornavam à tenda para jantar e descansar um pouco. O ar úmido era constante, grudando neles como uma segunda pele, mas isso não os impedia de continuar. Selena se dedicou ao trabalho com sua calma e eficiência habituais, esboçando sequências enquanto trocava ideias com Harry e Miranda. Apesar de sua postura serena, ela ocasionalmente demonstrava um lado mais brincalhão. Como naquela vez em que pediu a Harry que a ajudasse a transformar alguns cipós teimosos em cordas de escalada, apenas para vê-los se transformarem em guirlandas que se enrolavam em seu pescoço como uma joia absurda da selva. Ela manteve a expressão séria por uns 10 segundos antes de dar uma risadinha discreta e, em seguida, ajudá-lo a consertar. Miranda manteve o foco, seus olhos raramente se desviando das anotações, a menos que uma delas trouxesse à tona uma teoria particularmente interessante. Harry aprendeu rapidamente que ela não tolerava ideias mal elaboradas. Se ele propusesse algo, ela o questionaria sobre todos os ângulos. Selena o apoiaria se ele acertasse em algo, mas também não se furtava a criticá-lo quando suas ideias não faziam sentido. Era bom, o mantinha alerta, o fazia pensar de verdade em vez de simplesmente improvisar. Quando as tardes chegavam e o sol estava pino, eles faziam uma pausa na tenda. Miranda preparava poções refrescantes enquanto Selena documentava o progresso deles, e Harry aproveitava o tempo para experimentar alguns dos desenhos de runas que haviam esboçado. Uma das sequências tinha potencial para ser uma armadilha, algo que pudesse desorientar qualquer um que entrasse nela. Ele a testou em menor escala, tentando fazer com que a ativação fosse suave, sem ser muito óbvia. A sutileza é fundamental, Miranda dissera certa vez, observando-o mexer no aparelho. Se eles pressentirem que vai acontecer, darão um jeito de contornar. É preciso fazer com que pareça natural, como se fizesse parte do ambiente. Harry assentiu com a cabeça, acrescentando uma curva ao anel externo da sequência. A runa brilhou fracamente antes de se estabilizar num zumbido abafado. Não estava perfeito, mas era um progresso.
Assim que o sol se punha no horizonte, o calor finalmente começava a diminuir. Eles comiam o que conseguissem improvisar, geralmente algo simples como carne assada com legumes grelhados, e Selena ocasionalmente pegava uma de suas flautas mágicas, deixando uma música instrumental suave preencher a tenda enquanto planejavam seu próximo passo. Após 5 dias, eles concluíram seu trabalho em Chichén Itzá, tendo documentado a maioria dos padrões rúnicos e mapeado as estruturas de proteção. Miranda revisou suas anotações e Selena organizou as amostras de runas que coletaram. Miranda já havia providenciado uma chave de portal para o próximo destino deles, uma pequena cidade bem na fronteira com a Guatemala. A viagem foi felizmente rápida, deixando-os em um espaço aberto e empoeirado, coberto por grama alta. O ar era mais fresco aqui na América Central, e Harry sentiu a diferença imediatamente, menos sufocante do que o calor de Yucatán. Ainda estava quente, mas suportável. Harry também visitou uma das cidades mágicas das tribos do sul na Guatemala, que não possuía um governo mágico. Novamente, a palavra tribo era enganosa, pois, apesar da harmonia entre a natureza e o concreto, a cidade era estruturada e planejada. Os ancestrais que construíram pirâmides e cidades antigas viviam ali, e sua influência era evidente nos caminhos de pedra meticulosamente trabalhados e nos arcos elegantes cobertos de trepadeiras e flores desabrochando. A cidade era movimentada, mas estranhamente calma, com criaturas mágicas caminhando lado a lado com bruxos e bruxas seguindo com suas rotinas diárias. Algumas serpentes aladas repousavam nos telhados, suas escamas reluzentes refletindo a luz do sol, enquanto espíritos da água dançavam nas fontes. Os moradores pareciam alheios, ocupados demais negociando mercadorias ou praticando pequenos feitiços. O aroma de incenso e flores desabrochando impregnava a brisa, e o zumbido constante da magia dava vida ao lugar. As ruas eram pavimentadas com pedras polidas, e lanternas encantadas pendiam das árvores, brilhando suavemente mesmo durante o dia. Selena caminhava ao lado dele, observando a cena com um olhar de discreta apreciação. Faz o beco diagonal parecer um monte de lixo, disse ela. Harry olhou em volta, absorvendo as cores vibrantes e a mistura natural entre a magia antiga e a vida moderna. Parece que eles realmente se importam com a aparência da cidade. Algumas crianças passaram correndo, brincando com orbes de luz flutuantes que mudavam de cor ao toque. Uma senhora idosa estava sentada nos degraus de um templo próximo, tecendo um tecido que parecia mudar de tonalidade a cada movimento de suas mãos. Todo lugar parecia mais vivo do que qualquer cidade que ele já tivesse visto. À medida que se aprofundavam na cidade, Miranda mantinha um ritmo tranquilo, parando ocasionalmente para observar antigos murais gravados nas paredes. Alguns retratavam guerreiros jaguar lutando contra criaturas monstruosas, enquanto outros mostravam figuras serenas guiando animais por florestas densas. Havia um sentimento de orgulho pelo passado, mas também um foco claro no presente. Um homem que vendia amuletos esculpidos chamou-as, acenando com um colar com uma pedra polida em forma de lua crescente. Selena acenou educadamente com a cabeça, mas continuou andando. Ao chegarem à praça principal, viram um grupo de músicos tocando instrumentos de sopro complexos, sua música leve e fluida. Algumas pessoas dançavam com movimentos graciosos e graciosos. Miranda pegou um pequeno caderno e anotou algo enquanto Selena observava a apresentação com um leve sorriso. Uma voz soou de uma barraca próxima, e eles se viraram para ver um mago de meia-idade com um chapéu de abas largas e uma barba espessa acenando para que se aproximassem. Sua mesa estava repleta de pequenas esculturas em forma de animais, cada uma delas vibrando levemente com magia. Viajantes de longe, sim, cumprimentou o homem com um sotaque carregado mas compreensível. Parece que vocês precisam de algo para se lembrarem da cidade. Miranda ofereceu um sorriso educado. Só estou de passagem. Mas seu trabalho é impressionante. O homem sorriu, mostrando dentes tortos. Ah, obrigado, senhora. Estes são amuletos de proteção, esculpidos com cuidado. Alguns dizem que afastam pesadelos. Outros trazem sorte em viagens. Ele ergueu uma pequena estatueta de jaguar com olhos de esmeralda. Esta é especial. Fiz na semana passada. Senti os espíritos guiando minhas mãos. Harry observou a estatueta, notando como as esmeraldas pareciam brilhar levemente. Havia algum encanto nela, mas não parecia malicioso. Selena inclinou-se, examinando-a com uma leve curiosidade. O que é que isso faz? Perguntou ela. O homem deu de ombros. Protege do mal, guia você em segurança. Os espíritos favorecem aqueles que o carregam, ou assim dizem. Harry usou a função observar na estatueta, observando a janela do sistema aparecer. Mensagem do sistema, estatueta de jaguar, encantada com um leve poder mnemônico para facilitar a recordação de memórias felizes. Feita com pó de esmeralda e penas de um quetzal. O amuleto estimula associações mentais positivas e promove calma emocional. Efeito fraco em distúrbios mentais e espirituais. Não é adequada para defesa ativa contra criaturas das trevas. Então, não era totalmente inútil. Só não era o que o vendedor estava dizendo. Evocar memórias felizes não era a pior ideia para afastar espíritos malignos, embora estivesse longe de ser uma defesa garantida. Harry sabia disso. A intenção moldava a magia sim, e memórias felizes eram a chave para criar um patrono, que de fato afastava criaturas das trevas como os dementadores. Mas confiar em boas vibrações para repelir o mal era pedir para ter a varinha quebrada. O problema com algo assim era que podia dar errado. Se alguém se deixasse levar demais por seus próprios pensamentos agradáveis, poderia ficar complacente. Ou pior, perder o contato com a realidade. Propaganda enganosa ou não, o acabamento era bom.
Ele apostaria que metade das pessoas que compravam simplesmente gostavam da aparência. Ele nem se deu ao trabalho de dizer ao cara que não era exatamente o que ele havia anunciado. A maioria das pessoas não se importaria. Parece mais uma lembrancinha, no máximo, murmurou Harry, empurrando-a de volta para o lugar. O vendedor sorriu sem demonstrar o menor incômodo. Vejo que é sábio. Tem bom instinto, senhor. Escolha seus amuletos com sabedoria. Selena olhou para as bugigangas, depois acenou educadamente para o vendedor antes de continuarem atravessando a praça. Harry cruzou o olhar com o dela enquanto se afastavam. Não teria sido uma compra ruim, disse ela com um leve sorriso. Se for ao menos metade tão calmante quanto promete, alguém ansioso pode achar útil. Sim, respondeu Harry. Mas se perderem boas lembranças parece uma boa maneira de esquecer de ficar de olho nas costas. Ela murmurou em concordância, mas não comentou mais nada. Miranda os guiou pelas ruas sinuosas, parando ocasionalmente para consultar o mapa. A cidade se estendia ao redor deles como um labirinto vivo. Num instante estavam num beco estreito ladeado por paredes pintadas com cores vibrantes. E no instante seguinte caminhavam sob arcos cobertos de trepadeiras floridas. Miranda parou junto a uma pequena farmácia com todos verdes desbotados e fez um gesto para que a seguissem. Lá dentro, o ar cheirava a ervas secas e pergaminho antigo, e as prateleiras estavam repletas de frascos cuidadosamente etiquetados. Uma senhora idosa estava atrás do balcão, ajustando um pilão e um almofariz. Buenos dias, cumprimentou Miranda. Eu estava esperando que vocês tivessem alguma flor da lua argentina em estoque. A mulher lançou-lhe um olhar cúmplice e dirigiu-se para os fundos, remexendo em caixas enquanto resmungava baixinho. Selena afastou-se para inspecionar uma prateleira de poções encantadas, enquanto Harry olhava para uma pilha de amuletos de ervas perto do balcão. A maioria era básica, remédios para dormir, amuletos calmantes e alguns amuletos de proteção que pareciam tão úteis quanto a estatueta de antes. O restante das férias de verão, embora fosse inverno no hemisfério sul, seguiu a mesma rotina. Eles se deslocavam de um sítio arqueológico para outro, passando alguns dias catalogando runas e registrando assinaturas mágicas antes de prosseguirem. Alguns lugares eram mais impressionantes que outros, mas cada um tinha seu próprio charme, seu próprio mistério entrelaçado nas pedras em ruínas e nos caminhos tomados pela vegetação. A primeira parada deles depois do México foi Tikal, na Guatemala. A densa selva cercava os templos imponentes, e o ar quente e úmido da selva exalava o cheiro terroso do musgo. As pirâmides se erguiam sobre eles, suas faces esculpidas desgastadas por séculos de chuva e vento. Miranda se concentrava nas runas gravadas nos enormes blocos de pedra, apontando ocasionalmente sequências que correspondiam ao que tinham visto em Chichén Itzá. Selena documentava tudo, fazendo esboços com traços cuidadosos porém fluidos enquanto Harry examinava as proteções. Não demorou muito para perceberem que algumas partes haviam sido adulteradas, provavelmente por exploradores do passado que tentaram invadir. Eles consertaram o que puderam, reforçando as bordas deterioradas com feitiços básicos de contenção para manter a magia estável. Os bruxos locais não os incomodavam, ocupados demais com seus próprios assuntos. De lá, seguiram para Copán, em Honduras. As esculturas ali eram mais intrincadas, repletas de histórias de guerreiros e ritos ancestrais. As estelas de pedra pontilhavam as praças gramadas, suas runas brilhando fracamente sob a visão astral. Harry percebeu vestígios de antigos encantamentos destinados a preservar as estruturas, mas a maioria havia se desvanecido ao longo dos séculos. Eles percorreram várias tardes decifrando a geometria arcana da praça central e um mural que retratava uma batalha entre bruxos humanos e o que pareciam ser criaturas gigantescas semelhantes a pássaros, provavelmente algum tipo de besta mágica ancestral. Miranda pareceu intrigada com a representação, anotando semelhanças com outras lendas da América Central. A próxima parada foi Cidade Perdida, na Colômbia. Aninhadas no coração da selva, as ruínas se espalhavam por terraços íngremes, e subir as trilhas estreitas era mais exaustivo do que qualquer outra coisa até então. O ar estava denso de névoa, e o silêncio sinistro dava a sensação de que estavam invadindo o local. As proteções ali estavam surpreendentemente intactas, vibrando a magia persistente de uma energia residual. Selena encontrou uma lápide de pedra desmoronada, meio enterrada sob raízes, e depois de limpá-la, conseguiram decifrar um fragmento sobre um ritual destinado a invocar a orientação dos espíritos ancestrais. Miranda não pareceu muito interessada em invocar nada, então elas apenas registraram o que havia acontecido e seguiram em frente. Com o uso de chaves de portal e transportes mágicos ocasionais, o clima foi esfriando gradualmente. O inverno começava no hemisfério sul, e as densas selvas davam lugar a terrenos mais abertos e arejados. Eles seguiram para Ingapirca, no Equador. As paredes de pedra formavam círculos quase perfeitos, a arquitetura de uma precisão incomum. Encontraram vestígios de encantamentos de alinhamento solar que espelhavam os de Chichén Itzá, como se acompanhar a trajetória do Sol fosse parte integrante do funcionamento da estrutura. Harry notou que as proteções ali pareciam projetadas para durar indefinidamente, ao contrário de alguns feitiços mais improvisados que haviam visto antes. Miranda sugeriu que o local poderia ter sido um centro de encontros mágicos, um lugar para recarregar artefatos ou realinhar núcleos mágicos. Seja como for, o local ainda vibrava com uma energia residual, como se estivesse esperando para ser usado novamente. Em seguida veio Machu Picchu, no alto das montanhas peruanas.
As vistas eram de tirar o fôlego, e o ar rarefeito tornava a subida ao pico penosa, mesmo com alguns amuletos à mão. A antiga cidade inca se estendia abaixo deles, com terraços e templos construídos na paisagem acidentada. As proteções ali eram sutis, mais voltadas para a integração com o ambiente do que para a proteção contra intrusos. Havia um equilíbrio na magia, como se ela fosse feita para harmonizar com o mundo ao redor. As intrincadas esculturas em pedra contavam histórias de seus guardiões, animais espirituais que protegiam a terra. Eles permaneceram ali mais tempo do que o planejado, simplesmente porque o lugar parecia diferente, mais tranquilo do que os outros. Até Selena parecia mais relaxada, parando de vez em quando para admirar a vista. Miranda não os apressou, aproveitando a calmaria para organizar suas anotações. Harry aproveitou a oportunidade para testar algumas das combinações rúnicas em que haviam trabalhado anteriormente. A altitude elevada parecia influenciar o fluxo da magia, mais tênue e mais nítida, quase como se estivesse livre de excessos. Depois de Machu Picchu, eles passaram por Cusco. Embora mais moderna, as ruas antigas da cidade ainda guardavam uma magia silenciosa. Calçadas de pedra serpenteando por mercados onde vendedores ofereciam amuletos ao lado de chás de ervas. Encontraram um santuário dedicado a Pachamama, escondido entre antigas paredes de pedra. A energia era calma, profunda, menos como uma proteção, mais como uma bênção. Miranda pegou algumas amostras do altar, curiosa. Harry ficou parado ali por um instante, deixando o zumbido se dissipar. Em seguida veio Sacsayhuaman. Blocos de pedra imponentes encaixavam-se com tanta precisão que pareciam antinaturais, exceto pela magia que dava sentido a tudo. Proteções não apenas preservando a estrutura, mas também a blindando contra terremotos. Miranda admirou a precisão. Selena encontrou um túnel desmoronado sob um dos terraços, mas os encantamentos ali eram agora apenas sussurros tênues. Tiwanaku, na Bolívia, parecia esquecida. O Portal do Sol ainda estava de pé, alto e silencioso, com runas tão desgastadas que mal se notavam. Harry roçou a pedra e captou um lampejo de energia adormecida. Miranda achou que poderia ter sido uma âncora de linha-lei, há muito extinta. Eles não ficaram muito tempo. Pucará de Tilcara, no alto da Argentina, estava castigada pelo vento e quebradiça. Restavam poucos vestígios de defesa. Os habitantes locais a haviam abandonado. Miranda esboçou o que restava. Selena traçou a linha do cume com um suspiro. Havia pouco a aprender, mas a vista era deslumbrante. Rapa Nui, a Ilha de Páscoa, era diferente. A magia ali era diferente, mais antiga do que qualquer coisa que eles já tivessem visto. As estátuas emitiam um zumbido fraco sob a visão astral, sugerindo que eram mais do que simples guardiãs de pedra. Harry notou que algumas das esculturas pareciam reagir à presença deles, como se reconhecessem sua passagem. Miranda não parecia muito interessada em ficar por muito tempo, e eles seguiram em frente depois de documentar alguns dos glifos mais intactos. A Serra da Capivara, no Brasil, fechou o circuito. As paredes da caverna contavam histórias em traços fugazes, caçadas, espíritos e rituais de proteção. Algumas das imagens mais antigas brilhavam sob a visão astral. Os encantamentos ali eram suaves, como memórias bordadas em pedra. Quanto mais aprofundamos, mais me convenço de que essas civilizações não eram isoladas. Os ecos da magia, padrões sutis que se repetem através dos oceanos e séculos. Ou compartilhavam conhecimento, ou estavam respondendo a mesma pergunta em línguas diferentes, murmurou Miranda para si mesma um dia, deixando os outros dois imersos em profunda reflexão. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 406. O calor do verão deu lugar a brisas mais frescas no hemisfério norte. A viagem tinha sido longa e exaustiva, mas inegavelmente valeu a pena. Eles coletaram dados inestimáveis sobre magia antiga, aprofundando sua compreensão de como diferentes culturas abordavam o encantamento e a proteção. Miranda parecia satisfeita com o progresso, embora não o tenha dito abertamente. Selena parecia mais energizada do que cansada, claramente aproveitando a experiência prática. Depois de se despedir de Miranda e Selena no aeroporto, Harry tocou o anel no dedo e reapareceu no Castelo Flamel. A brisa trazia um aroma familiar de lavanda e alecrim, limpo, reconfortante, de lar. Parecia que Petúnia tinha se mantido ocupada enquanto ele estava fora. Ao se aproximar da porta da frente, ela se abriu antes mesmo que ele tocasse na maçaneta. Petúnia ficou parada ali, enxugando as mãos em uma toalha de jardim, dando-lhe uma olhada rápida antes de se afastar para deixá-lo entrar. Então, estou inteira novamente, disse ela, arqueando uma sobrancelha. Harry deu um sorriso irônico. Surpreso? Não particularmente. Só fico feliz que você não tenha se perdido em alguma selva ou sido devorado por quaisquer criaturas que vagueiam por lá. Sentiram tanto a minha falta assim? Provocou Harry. Ela deu uma risadinha irônica, tentando disfarçar um sorriso debochado. Dificilmente. Só evitei que seu quarto ficasse cheio de teias de aranha. Então ela o puxou para um abraço rápido. Venha, conte-me tudo sobre suas viagens. Harry apenas sorriu de canto, deixando-se arrastar por ela até o jardim, onde os Flamel já os aguardavam. O sol estava baixo, projetando longas sombras sobre os canteiros de flores bem cuidados. Nicholas estava sentado no banco de madeira com um livro nas mãos, enquanto Perenelle estava ocupada podando alguns galhos rebeldes de uma roseira. Ambos olharam para cima ao som de passos, e Nicholas acenou com a cabeça, satisfeito. Finalmente de volta, disse ele com um leve sorriso. Espero que sua viagem tenha valido a pena. Harry deu de ombros, sentando-se no banco em frente a Nicholas. Mais ou menos. Alguns lugares eram apenas pedras antigas com quase nenhum vestígio de magia. Outros, história diferente. Pelo menos tenho algumas boas teorias para investigar. Perenelle enxugou as mãos num pano e sentou-se ao lado de Nicholas, lançando a Harry um olhar expectante. Você viu bastante coisa para um verão só. Algo particularmente interessante? Harry ponderou por um instante.
Chichen Itza ainda resiste, as proteções estão um caos, mas não estão completamente destruídas. Machu Picchu também estava surpreendentemente intacto. Parece que o lugar ainda está vivo, de certa forma. O mais interessante, porém, foi provavelmente Tiwanaku. Metade das runas estava tão desgastada que não dava para entender, mas os trechos que conseguimos ler eram incomuns. Miranda acha que pode ter sido um ponto de convergência. Nicholas cantarolou pensativamente. Tiwanaku, você disse? Isso se encaixaria nas teorias sobre centros de linhas-lei pré-coloniais. O local já era conhecido por sua importância mesmo antes da conquista inca. Harry assentiu com a cabeça. Sim, mas é difícil ter certeza. A maioria das runas praticamente virou pó. Selena tentou decifrar um conjunto, mas não se conectou a nenhum sistema conhecido. Petúnia voltou com uma jarra de limonada e serviu um copo para cada um deles. Sentou-se ao lado de Harry, ouvindo sem interromper. Harry tomou um gole, apreciando o sabor gelado e ácido antes de continuar. Uma coisa é certa, acrescentou ele. Muitos desses lugares tinham padrões de proteção semelhantes, embora as culturas fossem diferentes. Machu Picchu e Chichen Itza tinham encantamentos de alinhamento solar. A ideia básica era a mesma, mas a execução era completamente diferente. Nicholas ergueu uma sobrancelha. Um princípio mágico comum interpretado de forma diferente, então? Parece que sim, respondeu Harry. Provavelmente tem algo a ver com a forma como cada cultura encarava sua relação com o sol. Uma usava para amplificação ritualística, a outra para manter a estabilidade. E Sacsayhuaman? Aquela fortaleza foi construída para resistir a terremotos, magia entrelaçada nas pedras para que se encaixassem perfeitamente. Fascinante, refletiu Nicholas. Os amuletos de estabilização tendem a se degradar rapidamente, especialmente em condições adversas. O fato de ainda estar firme depois de tanto tempo é um trabalho artesanal notável. Harry apenas assentiu. Sim. Miranda levou algumas amostras para estudar em casa. Disse que isso poderia dar pistas sobre como reforçar proteções modernas. Não como as proteções de Hogwarts, porém mais direto, menos complexo. Mesmo assim, continua bem conservado apesar dos séculos. Perenelle deu uma risadinha discreta. Parece que você adquiriu bastante conhecimento prático durante sua viagem. Depois disso, conversaram sobre tudo. A viagem dele, os sítios arqueológicos e algumas das tradições mágicas mais bizarras que ele encontrou. Quando ele perguntou sobre o tempo que ela passou enquanto ele estava fora, Petúnia explicou que passou mais tempo no jardim do que o habitual, ajudando os Flamel a cruzar algumas plantas mágicas com variedades trouxas resistentes. Ela trouxe algumas ideias de sua própria estufa na Rua dos Alfeneiros, e Perenelle admitiu que tinham funcionado melhor do que o esperado. Aparentemente, até Nicolau ficou impressionado com uma de suas rosas híbridas de floração noturna, que conseguia prosperar sem luz solar direta. Perenelle sorriu. Sua tia tem um talento incrível para jardinagem. Ela foi de grande ajuda com as petúnias Moonlight. Quase tínhamos desistido delas antes que ela sugerisse alterar a composição do solo. Petúnia esboçou um sorriso discreto, embora Harry tenha notado um leve orgulho em sua expressão. Não foi nada demais, na verdade. Só precisava de uma drenagem melhor e um pouco de ferro no solo. Petúnias lua-lua são sensíveis ao encharcamento. Nicholas assentiu com a cabeça. Soluções simples costumam ser as mais eficazes. Pessoas com poderes mágicos tendem a ignorar o básico às vezes, ansiosas demais para encontrar um feitiço ou poção que resolva o problema. Conforme a tarde avançava, eles entraram e Petúnia preparou alguns sanduíches e chá. Harry continuou falando sobre algumas das partes mais complicadas da viagem, como o temporal em que se molharam durante a caminhada até Machu Picchu ou como Selena quase amaldiçoou um macaco ladrão que tentou roubar sua pena. Petúnia bufou ao ouvir isso, balançando a cabeça. Ao anoitecer, eles já tinham se atualizado sobre praticamente tudo que valia a pena mencionar. Harry se desculpou e foi para o quarto desfazer as malas. Mishi e os elfos domésticos Flamel já haviam se certificado de que estava impecável, sem poeira, a cama arrumada e seus livros empilhados ordenadamente nas prateleiras. Uma pilha de jornais estava sobre sua mesa, cuidadosamente organizada. Petúnia devia tê-los recolhido enquanto ele estava fora, mantendo-o informado sobre o que estava acontecendo na Grã-Bretanha. Ele pegou o primeiro jornal e deu uma olhada na manchete. Comensais da morte invadiram a Grã-Bretanha. Uma rápida intervenção do ministério evitou um massacre. Harry examinou o artigo, um leve sorriso surgindo em seus lábios. Avery parecia estar fazendo um bom trabalho. A maioria das incursões recentes havia sido interceptada antes mesmo de começar, e Amélia Bones não perdia tempo em fazer alarde disso. O moral público estava alto. E não era como se alguém fora do círculo dos comensais da morte soubesse por que o ministério de repente se tornará tão eficiente em rastreá-los. Folheando mais alguns jornais, Harry deu uma olhada rápida nas manchetes. Extremistas da pureza de sangue atacam trouxas em Leeds. Forças do ministério chegaram ao local em minutos. Ataques ao Diagon Alley frustrados. Os indeclaráveis envolvidos no contra-ataque. O ministério estava agindo rápido demais, quase rápido demais para os comensais da morte reagirem. Se Avery continuasse vazando informações, a velha guarda não teria a menor ideia do porquê de suas operações estarem falhando. Não era como se eles fossem suspeitar de um dos seus, especialmente um tão paranoico quanto Avery. Ele sempre fora bom em sobreviver. Harry dobrou o jornal e recostou-se, encarando o teto. Ele não conseguirá ter uma visão completa da situação de onde estava, mas entre as atualizações ocasionais de seus amigos e as mensagens de Avery, tinha uma ideia razoável do que estava acontecendo. Pelo menos por enquanto, o caos estava contido. O público britânico, surpreendentemente, esquecia o terror rapidamente quando ele era controlado com eficiência. Capítulo 407. Harry sentiu uma leve vibração no bolso e retirou seu cartão de metal, dando uma olhada na mensagem. Era de Daphne.
A mensagem surgiu na tela do cartão de metal na mão de Harry. O feitiço proteano que ligava os cartões estava estável, perfeitamente ajustado. O dele era o original, o núcleo. Qualquer coisa feita da parte dele podia reverberar pelos outros, adicionar nomes, dividir as mensagens, até mesmo combiná-las. Alguns gestos sutis com a varinha, e ele o colocava no modo de retransmissão em grupo. Todos recebiam as mesmas mensagens agora, um truque engenhoso que ele adicionara para causar caos. Potter, você está vivo ou morreu em alguma selva da América do Sul? Se estiver morto, me avise para que eu possa roubar seu estoque de poções. A mensagem de Astoria veio em seguida. Ela só tem vergonha de admitir que está preocupada e sentiu sua falta. Ele respondeu, que bom saber. E você? Astoria respondeu prontamente, claro. Quando você volta? Harry respondeu, alguns dias. Acabei de chegar de volta à França. Em seguida veio a caligrafia de Daphne. Até que enfim, eu já estava começando a achar que você tinha se enturmado e entrado para uma tribo indígena. Harry respondeu, não seria a pior opção. Pelo menos eles não estão ocupados fingindo que nunca apoiaram Voldemort. A mensagem de Tracy apareceu piscando. Se você entrou para uma tribo, espero tatuagens legais. De preferência no rosto. Algo assustador. Harry respondeu, claro, uma onça enorme na minha testa. Melhor me entregar à loucura. A escrita de Luna surgiu leve e sinuosa. Você viu algum pássaro sussurrante? Eles só falam com viajantes que esquecem seus nomes. Harry respondeu, conheci um. Disse-me que você ainda lhe deve uma música. Ela respondeu, ó céus, vou precisar escrever uma nova. A próxima mensagem de Susan foi, que bom que você voltou. Todos nós sentimos falta de ter alguém para culpar por tudo. Harry respondeu, ficarei feliz em ser seu bode expiatório. Já que está nisso, culpe-me também pelo tempo ruim. A mensagem de Hannah apareceu ao lado da de Susan. Estávamos fazendo aposta sobre se você voltaria solteira. Eu disse que sim. Harry respondeu, parabéns. Você não ganha nada além da minha contínua decepção. A frase de Ginny deslizou pela parte inferior. Aposto que ela esperava que você voltasse num caixão. Ele respondeu, por favor. Se alguém me quisesse morto, eu assombraria o banheiro dessa pessoa. Ela acrescentou, ótimo. Assim posso te ignorar até mesmo na morte. A mensagem de Pansy apareceu. Você conseguiu alguma coisa útil, ou foi só lama e cobras? Harry respondeu, um pouco de ambos. Você teria chorado com a umidade. Hermione finalmente entrou no grupo de bate-papo. Espero que você tenha trazido anotações adequadas. Alguns dos lugares que você visitou são de valor histórico inestimável. Harry respondeu, enviarei as runas se você prometer não chorar pela humilhação. Sua próxima mensagem veio rapidamente, fechado. A caligrafia de Neville apareceu um instante depois, rabiscada, mas legível. Que bom que você voltou. Ainda estou cuidando da estufa. Sua planta esquisita está tentando comer meu gnomo. Harry respondeu, não é meu. E se sobreviver ao gnomo, fique com ele. A mensagem de Draco surgiu lentamente. Finalmente. As coisas estavam muito quietas sem você. Harry respondeu, a culpa não é minha se sua vida social está morta. Draco acrescentou, admitam, vocês sentiram nossa falta. A resposta de Harry veio em seguida, talvez. Um pouco. Em seguida veio a breve mensagem de Blaise, bem-vindos de volta. Temos algumas novidades para contar. Um pouco de drama, um pouco de política. A mesma coisa de sempre. Harry respondeu, sim, preciso de um resumo. Algo sério? Blaise respondeu, nada que precise de pressa. Enviarei as anotações mais tarde. A mensagem de Tel chegou por último, em seu tom habitual. Você não trouxe nada amaldiçoado de volta, trouxe? Harry respondeu, depende da sua definição de amaldiçoado. Tel acrescentou, se falar ou morder, queime. Harry encerrou com, estraga prazeres. A caligrafia de Fred apareceu na margem. Que bom que você voltou. Ouvi alguns rumores de aurores sobre a América do Sul. Parece que você estava no meio disso tudo. Harry respondeu, eles sempre presumem o pior. Eu estava apenas passeando. George respondeu, claro. Então, a conversa mais longa com Daphne foi retomada. E aí, valeu a pena? Então a mensagem de Tracy apareceu. Seja honesto. Você roubou alguma coisa brilhante? Harry respondeu, só a paciência de Miranda. A resposta dela veio em seguida, coitada daquela mulher. O que ela te fez? Harry respondeu, você me ensinou runas. Estou retribuindo a dívida. Tracy acrescentou, certo. Vou enviar-lhe uma cesta de frutas. Depois disso, o cartão começou a ficar mais silencioso. Harry o colocou de lado. Ele passou mais alguns dias no castelo. Petúnia manteve sua rotina habitual, dividindo seu tempo entre o jardim e a biblioteca, enquanto Nicolau e Perenelle lhe davam espaço, mas não hesitavam em mergulhar em teorias mágicas se ele sequer olhasse para uma de suas anotações. O silêncio não era ruim. Ele não se preocupou em fazer muita coisa, descansou um pouco, colocou suas leituras em dia, e até consertou algumas runas na oficina que haviam se deteriorado com o passar dos anos. 2 dias depois, ele retornou à Grã-Bretanha. Ele tocou no anel, pousou a uma rua de distância e caminhou até o número 4 da Rua dos Alfeneiros como se nada tivesse mudado. Como a mansão Flamel e Nicholas garantiram que ninguém pudesse rastrear Harry, a carta de Hogwarts também não conseguiu encontrá-lo. Ele teve que voltar para casa para buscá-la. Era final de tarde, o céu estava nublado, a rua vazia, exceto por um garoto que cambaleava em uma bicicleta grande demais para ele. Harry o ignorou. A porta da frente ofereceu um pouco de resistência quando ele a destrancou, como se a própria casa não estivesse acostumada a ser perturbada. Assim que entrou, fechou-a atrás de si e ficou parado na entrada por um segundo. O ar tinha aquele cheiro viciado, não sujo, apenas intocado. O lugar era impecável, claro, encantador à perfeição, mas o ar ainda tinha aquele cheiro viciado, inabitado, como se ninguém tivesse morado ali por meses.
Ele largou a mochila no corredor e entrou na sala de estar. Tudo estava exatamente como ele havia deixado. As almofadas do sofá ainda um pouco desalinhadas, o tapete perto da lareira um pouco desfiado no canto. O controle remoto da TV em cima de um antigo diário de transfiguração. Ele se sentou, recostou-se e ficou olhando para o teto por um instante. O silêncio não era opressivo, apenas tranquilo. Ele estava acostumado com barulho. O lugar de Flamel sempre tinha algo zumbindo, crepitando, borbulhando. Até mesmo a tenda na América do Sul estava repleta de sons da selva e do ocasional alarme encantado disparando. Aqui era apenas silêncio. Um suave toque de sino ecoou pela casa. Ele virou a cabeça. Uma única carta havia escapado pela caixa de correio e caído no tapete. Na hora certa, murmurou ele. Ele atravessou a sala e pegou a carta do chão. O pergaminho estava firme, o selo de cera já ligeiramente rachado pela queda. Ao abri-la, uma pequena forma retangular caiu e pousou no tapete com um leve toque. Harry se abaixou, pegou o envelope e o ergueu contra a luz. Era um distintivo de monitor, seu nome gravado abaixo do brasão de Hogwarts. Ele o encarou por um segundo, depois virou o envelope, verificando o restante do conteúdo. A carta era padrão, nada de surpreendente. A vice-diretora Amy Segonagal o parabenizava pela nomeação, uma breve lista de expectativas e algumas observações sobre a próxima reunião de monitores no trem. Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts. Prezado Sr. Potter, temos o prazer de informar que o novo período letivo começará em 1º de setembro. O expresso de Hogwarts partirá da plataforma 9¾ da estação King's Cross às 11 horas. Anexamos uma lista de todos os livros e materiais necessários. Sinceramente, Minerva M. Segonagal, vice-diretora. Ele virou a página e deu uma olhada na lista de materiais. Mesmo formato. Livros novos para defesa contra as artes das trevas, transfiguração e runas. Tinham atualizado o livro de poções também, Snape reclamaria disso. Provavelmente resmungaria sobre os alunos serem preguiçosos demais para aprender os métodos corretos das edições antigas. Ora, veja só você, disse Nigel. O garoto que quebra todas as regras e recebe a autoridade para aplicá-las. A ironia é tanta que chega a dar cambalhotas. Harry deu uma risadinha, girando o distintivo entre os dedos. Nenhuma surpresa. Snape deve ter apoiado. Não que eu precisasse dele mesmo. Ele largou o distintivo na mesa de centro e recostou-se no braço do sofá. Sou a serpente da coroa. A maior autoridade da Sonserina. Nem mesmo Snape pode me desautorizar na casa. Provavelmente ninguém mais ia querer o cargo de monitor. Ele estendeu a mão até a mesinha de centro, pegou um biscoito da lata que Petúnia sempre tinha e deu uma mordida. A mesma coisa aconteceu com a Selena. Ela não era barulhenta nem nada, só ficava na dela. Mas assim que ganhou a coroa, deram a ela o cargo de monitora sem nem mencionar o segundo nome na lista. Não foi nenhuma surpresa. Capítulo 408. Ao sair de casa, Harry aparatou direto para o beco atrás do caldeirão furado. O cheiro de pedra queimada, cerveja e um leve resíduo mágico pairava no ar, algo normal para o lugar. Lá dentro, o bar parecia mais lotado que o habitual. Não barulhento, apenas tenso, como um bar à espera de mais notícias. Aquele tipo de silêncio onde as pessoas falavam mais baixo e olhavam para a porta com muita frequência. Desde que o Ministério já havia reconhecido o retorno de Voldemort, o beco diagonal havia sido transformado em um labirinto protegido. O bar de Tom era agora um dos lugares públicos mais protegidos fora do próprio Ministério. Ainda assim, Harry reconheceu alguns rostos familiares nos cantos do caldeirão furado. Os pais de alguns de seus amigos estavam espalhados pelo local, a maioria observando a porta como se ela fosse explodir. Ele não se demorou em nenhuma mesa, apenas passou por cada uma, acenou com a cabeça ou trocou algumas palavras. De volta dos mortos, perguntou Cyrus, olhando para ele com um leve divertimento. Harry deu um sorriso irônico. Algo assim. Ele apertou algumas mãos, fez alguns comentários secos sobre como a América do Sul não tinha conseguido devorá-lo vivo e seguiu em frente. Dirigiu-se à mesa no fundo, onde seu grupo estava reunido. Tracy foi a primeira a avistá-lo. Ali está ele. Eu estava prestes a fazer uma segunda aposta. Harry sentou-se na mesa ao lado dela, acenando com a cabeça para os outros. Daphne o examinou rapidamente, mas não disse nada. Astoria inclinou-se para a frente do outro lado da mesa, com os braços cruzados na beirada, como se estivesse esperando há horas. Você nem sequer me trouxe um ídolo amaldiçoado ou algo assim? Perguntou ela. Da próxima vez, embrulharei um sapo venenoso, disse Harry em tom de deboche. Susan e Hannah estavam ao lado de Astoria, ambas já com metade dos seus drinks na mão. Susan ergueu o copo. Um brinde a termos sobrevivido a qualquer besteira em que nos metemos. Nem sequer perdi um membro. Ele sorriu. Neville e Hermione estavam espremidos do outro lado, com Gina entre eles, segurando uma cerveja amanteigada. Luna estava sentada ao lado dela, mexendo silenciosamente com uma colher como se ela pudesse se transformar em um besouro. Conte-nos, disse Hermione, sem se preocupar com o cumprimento, qual foi a coisa mais importante que você aprendeu? Harry ergueu uma sobrancelha. Escalar montanhas na chuva é uma péssima ideia. Ginny revirou os olhos. Sério? Estou falando muito sério, respondeu Harry. Selena quase lançou um feitiço em um macaco por roubar sua pena. Tracy bufou. Aposto que foi o ponto alto da viagem. Está entre os 5 melhores, admitiu ele. A conversa começou leve, com papos em dia, comentários sarcásticos e algumas piadas. Fred e George chegaram logo depois, cada um carregando bebidas que pareciam vagamente legais. Fred fez uma saudação irônica para Harry. Que bom ver que você ainda existe, disse ele. George acrescentou. Estávamos começando a planejar um bazar em sua homenagem. Encantador, Harry deu uma risadinha. Poderia ter feito fortuna, respondeu Fred. Draco, Blythe e Tel entraram carregando caixas de pizza empilhadas quase até o queixo de Tel.
Blythe lançou um sorriso irônico para Harry enquanto despejava a pilha na mesa vazia mais próxima. Ainda está quente, disse ele. Seja grato. Poderíamos ter parado para comer kebabs. Eu teria te azarado, disse Tracy, abrindo a caixa de cima. Pizza trouxa ou nada. É aqui que fica a pizza com crosta de alho? Perguntou Astoria, já estendendo a mão para pegar uma fatia. Harry assentiu com a cabeça. Sim, a mesma perto da loja de discos. O Blythe jurou nunca mais comer pepperoni de lá depois de queimar a boca. Isso já foi uma vez, murmurou Blythe, sentando-se. E era lava. Enquanto distribuíam as fatias de bolo, Harry enfiou a mão na mochila e começou a tirar os presentes. Nada de extravagante, apenas pequenos pacotes cuidadosamente embrulhados. Um para cada um deles. Ginny ergueu uma sobrancelha. O que é isso? Lembrancinhas, disse Harry, mostrando seus produtos e entregando-lhe um pacote plano. Achei que poderia trazer algo, já que Tracy está esperando sapos amaldiçoados. Você prometeu, observou Tracy. Na próxima vez, disse ele. Susan foi a primeira a abrir o dela. Era uma pequena escultura em pedra, algum tipo de pássaro em pleno voo. Isto é bonito. Feito à mão, Harry assentiu. Um velho vendia-os perto de Cusco. Dizia que davam sorte. Neville recebeu um saquinho com sementes de formato estranho. Dizem que florescem sob a luz da lua. Pode ser bobagem, mas o vendedor tinha algumas num vaso e elas brilhavam. Achei que você se divertiria tentando descobrir o que são. Obrigado, disse Neville, sorrindo e já guardando as moedas no bolso. O pacote de Luna continha um pingente tecido com fios multicoloridos e contas de osso. É para guardar de recordação, disse ela sem ler nada. Obrigada. Hermione recebeu um caderno fino encadernado em couro com glifos desbotados impressos na capa. Parece velho, disse ela, folheando as páginas em branco. É sim, respondeu Harry. Supostamente absorve intenções mágicas. Miranda acha que era usado para praticar feitiços silenciosos. Vou testar isso imediatamente, disse Hermione, já meio distraída. Todos desembrulharam os seus. Coisas pequenas, bugigangas locais, pequenos itens encantados, nada que gritasse caro, mas também nada barato. Não se tratava do preço. Ele só queria que eles tivessem algo em mãos de um lugar onde nunca tinham estado. Deveria ter trazido mais, disse ele, observando Ginny examinar uma faca de obsidiana em miniatura. O mercado perto de Tivanaku tinha dezenas a mais, mas eu não queria carregar uma sacola cheia de objetos cortantes. Você já pensou nisso? Disse Pansy. Harry não negou. A comida continuava chegando e o barulho aumentava, piadas, interrupções, molho sendo espirrado pela mesa. Por um tempo pareceu normal. Mas a normalidade não durou. Tudo começou quando Susan mencionou que Megan Jones tinha sido transferida para Durstram. A mãe dela não a queria mais aqui. Mais uma, disse Daphne, nem sequer surpresa. Sim, ouvi dizer que a família de Macmillan também está pensando nisso. Disseram que decidiriam antes da viagem de trem. Houve um breve silêncio. Aquele tipo de silêncio que se instala entre uma garfada e outra e quebra um pouco o clima. Mais alguém? Perguntou Theo, olhando para o prato. Os pais enviaram um pedido formal, disse Hermione. Beaus batons. Sempre me pareceu que Corner era o tipo de pessoa que fugiria até de um espirro, disse Tracy. Não se trata de ficar nervoso, respondeu Susan. As pessoas estão com medo. Harry recostou-se, observando-os. Ninguém disse nada diretamente, mas a lista estava crescendo. A ausência de alguns nomes em Hogwarts no próximo semestre não era novidade, mas estes não eram os encrenqueiros de sempre ou alunos transferidos de última hora. Eram alunos regulares, cujas famílias tinham influência suficiente no ministério ou estavam inseridas nas redes mágicas para saberem mais do que diziam. Não os culpo, disse Blythe por fim. Alguns pais acham que ir embora é a opção mais segura. Harry assentiu. Essas famílias realmente pensam nos seus filhos. Hogwarts não é exatamente um lugar seguro, né? Um comensal da morte lecionou lá por um ano inteiro e ninguém percebeu, nem mesmo o suposto maior bruxo vivo, Dumbledore. Voldemort usou o torneio tribruxo para voltar dos mortos. Um comensal da morte animago se escondeu no castelo por 2 malditos anos. E que réu com Voldemort crescendo na nuca? Isso nem chegou ao profeta diário. Voldemort está de volta agora. Não é de admirar que os pais estejam tirando seus filhos de lá. Tracy tomou um gole de sua cerveja amanteigada. Dito assim, Hogwarts soa menos como uma escola e mais como um labirinto amaldiçoado com um refeitório. Daphne soltou uma risadinha. Deveriam imprimir isso no pergaminho de boas-vindas. Aproveitem os estudos e cuidado com o assassinato. Astoria apoiou-se na mesa com o queixo nos braços. E daí? Somos idiotas por termos voltado? Harry olhou para ela. Temos nossos motivos. Influência, alegado, poder real. A maioria deles só quer que seus filhos cresçam e se tornem fabricantes de varinhas, não que sejam enterrados em vestes escolares. Hermione cruzou os braços. É simplesmente um absurdo, não é? Hogwarts deveria ser o lugar onde aprendemos feitiços e comemos doces escondidos, não onde desviamos de maldições. Susan deu de ombros. Minha tia não disse nada diretamente, mas percebi que ela considerou me tirar de lá. Ainda acha que Hogwarts é o lugar mais seguro que sobrou. Blythe se encolheu, com os braços cruzados como um gato ao sol. Pode ser o mais bem protegido, sim, mas isso também o torna o maior alvo. Exatamente, disse Harry. Todo mundo conhece a planta do lugar, as alas, como as coisas funcionam. O previsível é fácil de acertar. Theo cutucou um pedaço de massa solta. Algumas famílias estão falando em contratar aulas particulares. Só algumas crianças em casas tranquilas, focando em matérias básicas como runas e poções. Isso só se você tiver ouro, disse Pansy, sacudindo o molho de pizza da unha com desdém. A maioria dos alunos de Hogwarts mal consegue comprar os livros básicos. E é por isso que eles ficam, acrescentou Daphne. Mesmo com os riscos, Hogwarts ainda é a melhor chance que eles têm. Melhor para quem? Perguntou Gina, estreitando os olhos.
Para aqueles que não forem enfeitiçados e enviados para a ala hospitalar, não finja que as outras são melhores, disse Neville. Durmstrang ensina magia de sangue e Bellebatons fica do outro lado da Europa. Nem todo mundo está arrumando as malas para uma mudança de um extremo a outro do país. Harry pegou outra fatia. Certo, não se trata mais de boas escolhas, apenas daquelas que não vão te matar. Susan girou o copo lentamente. Honestamente, não culpo quem está indo embora. Só porque estamos acostumados com esse circo não significa que seja normal. Capítulo 409. Após uma breve pausa na conversa, com o clima mudando ligeiramente depois da menção aos alunos que estavam deixando Hogwarts, Harry se inclinou para a frente e falou: Este ano, estou treinando todos vocês em feitiços. Treinamento de verdade. Não os duelos de treino ou sessões de clube habituais. Não estamos fazendo nada pela metade. Isso chamou a atenção deles. Todos os olhares à mesa se voltaram para ele. Alguns com interesse, outros com mais cautela. Tracy inclinou a cabeça. E quem lhe deu essa autoridade, comandante supremo? A Amélia fez isso, disse Harry casualmente. Ela deu o aval, com o endosso do ministério e tudo. Achou que era melhor do que fingir que aprenderíamos algo novo com mais um lote de maldições recicladas. Hermione ergueu uma sobrancelha. Autorização adequada? Ela oficializou tudo, disse Harry. Encontrei uma sala secreta em Hogwarts. Vamos treinar lá, sem olhares curiosos. Vocês são o núcleo. Podemos trazer mais alguns, aqueles em quem confiamos. Todos os outros participarão das sessões do clube. Além disso, a nova professora de defesa contra as artes das trevas é a Tonks. Draco fez uma careta. Meu primo? Harry sorriu. Sim, sua prima Tonks. Draco gemeu. Fantástico. Mal posso esperar pelo reencontro da família. Você vai sobreviver, disse Tracy, colocando a borda da pizza na boca. Provavelmente. Hermione inclinou-se para a frente. O que o treinamento envolve? Harry assentiu com a cabeça uma vez. Não participo mais de duelos entre casas. Seguimos sequências adequadas. Magia de combate, conjuração rápida, exercícios de contra-feitiços, tudo isso. Você também vai nos dar sermão? Perguntou Blaise, sem desviar o olhar do prato. Não. Deixarei as aulas para Hermione, respondeu Harry, acrescentando em seguida, e sim, farei com que ela escreva os cartões de memorização. Hermione lançou-lhe um olhar inexpressivo. Vou lançar-lhe um feitiço. Só se você conseguir me pegar, disse Harry, pegando outra fatia. Daphne recostou-se na cadeira com os braços cruzados. Que tipo de espaço de treinamento? Escondido. Sem retratos, sem proteções vinculadas à equipe. Grande o suficiente para todos nós. Seguro, mas não vulnerável, disse Harry, olhando ao redor do grupo. Vamos usar de tudo. Duelos, feitiços de resistência, formações em grupo, quebra de escudos, até mesmo treinamentos com criaturas vivas, se conseguirmos. Ginny assobiou baixinho. Você está mesmo planejando uma guerra. Estou me preparando para a realidade, disse Harry. Ainda parece guerra, murmurou Pansy. Astoria pareceu intrigada. Podemos levar lanches para esta guerra? Harry olhou para ela com uma expressão séria. Você é responsável pelos lanches. Ela sorriu. Perfeito. Neville enxugou as mãos num guardanapo. Então, quando começamos? Harry sorriu. No dia seguinte à noite de estreia. Um gemido coletivo ecoou ao redor da mesa. Tracy deixou a cabeça cair sobre os braços cruzados, a voz abafada. Ele vai nos acordar ao nascer do sol de novo, não é? Código de vestimenta também, acrescentou Harry. Nada de roupões. Apenas tênis. Você é insuportável, murmurou Daphne. Mesmo assim, ele apareceu, respondeu Harry. Depois disso, o grupo se acomodou em uma conversa descontraída. A comida ia e vinha, os pratos se acumulavam e as bebidas eram reabastecidas. Eles conversavam sobre tudo e sobre nada. Sobre detalhes do verão que não haviam mencionado nas cartas, sobre as partes que não chegaram a ser compartilhadas no grupo de bate-papo. Neville ficou vermelho quando mencionou que Fleur havia se mudado para a mansão Longbottom. Não no meu quarto, acrescentou rapidamente, olhando em volta como se esperasse que alguém lhe lançasse um feitiço. A vovó disse que não, de jeito nenhum. Alas separadas. Isso provocou uma onda de risos com Tracy quase se engasgando com a bebida e Hermione cobrindo o rosto em silenciosa diversão. Ela provavelmente pensa que Fleur vai seduzir o herdeiro Longbottom, disse Susan. Ela não está errada, disse Daphne. Você viu Fleur? Não o incentive, disse Gina, dando uma cotovelada em Neville, que a essa altura já estava afundando cada vez mais na cadeira. A conversa desviou-se das fofocas de Hogwarts para os turnos do time de quadribol e para quem poderia ser nomeado monitor-chefe este ano. Ninguém mencionou a guerra, não de verdade. Apenas alguns olhares trocados quando o assunto se aproximava. Não agora. Não hoje. Por fim, os pratos foram esvaziados e as pessoas começaram a ficar inquietas. As cadeiras foram arrastadas, os guardanapos dobrados e jogados sobre a mesa. As despedidas não foram dramáticas, apenas um, até logo, e acenos casuais. Pansy saiu com Susan e Hannah, murmurando algo sobre ter encontrado uma loja ainda aberta. Luna saiu com Gina e Hermione, conversando sobre espelhos encantados e amigos besouros. Neville ficou apenas o tempo suficiente para agradecer novamente a Harry pelas sementes, antes de sair discretamente com a promessa de tentar germiná-las ao luar. Blaise, Theo e Draco saíram juntos, com Blaise prometendo enviar o resumo que Harry havia pedido. Daphne e Tracy foram as últimas a sair da cabine. Astoria permaneceu ali por um instante, terminando o resto de sua cerveja amanteigada. Então, de volta para a França? Perguntou Tracy enquanto colocava a bolsa no ombro. Sim, no máximo uma semana, disse Harry. Daphne ergueu uma sobrancelha. Uma semana? Só isso? Não há mais nada a analisar. Flamels quer que eu volte para as anotações finais. Astoria se levantou, sacudindo a saia. É melhor você me trazer um sapo amaldiçoado desta vez. Coloque na lista, disse Harry.
Ela mostrou a língua e se juntou à irmã. As três saíram juntas, Tracy acenando por cima do ombro. Harry permaneceu na cabine por mais um instante, deixando o último resquício do barulho se dissipar. Mais tarde naquela noite, ele já estava de volta à França. O anel o levou ao pátio logo atrás do castelo. Ele entrou sem bater, limpou os sapatos no tapete e foi direto para o pequeno escritório nos fundos. Petúnia ergueu os olhos de um livro sobre ervas mágicas, arqueou uma sobrancelha e voltou a ler. Ninguém disse nada. Nicholas e Perenelle estavam sentados à longa mesa na varanda envidraçada, com papéis e utensílios de vidro espalhados por toda parte. Perenelle olhou para ele uma vez e depois voltou a atenção para uma poção borbulhante. Nicholas lhe entregou uma pasta sem dizer uma palavra. Harry abriu e folheou as anotações. Ressonâncias mágicas, degradação de runas, interseções de linhas lei. Leitura divertida, murmurou Harry, acomodando-se na cadeira. Harry passou a semana seguinte em Belge-Batons com Madame Maxime, organizando a versão deles do clube de duelos. Ela não questionou muito a organização. Apenas pediu garantias de que os livros mágicos não se voltariam contra os alunos. Ele mostrou a ela a aba de diagnóstico, como os livros respondiam apenas à magia do dono, como registravam o domínio dos feitiços sem serem intrusivos. Isso pareceu suficiente. Ela o levou para conhecer o antigo salão de baile da escola, agora transformado em sala de treinamento, e disse: faça o que precisar, Monsieur Potter. Só tome cuidado com as explosões. Em poucos dias, uma estrutura completa de duelos espelhava a de Hogwarts. Livros encadernados, encantados e distribuídos. Bonecos básicos conjurados e animados. Alguns alunos mais velhos zombaram da ideia a princípio, até que um deles foi arremessado pelo chão por um manequim no meio de um duelo. Depois disso, todos prestaram atenção. O sistema funcionou perfeitamente. Assim que alguém encadernava um livro, Harry tinha acesso a perfis de avatares anônimos, registros de execução de feitiços, respostas táticas. Não apenas nomes, mas também números e estilos de duelo. Essa era a beleza da coisa. Seus acessos secretos permitiam que ele rastreasse e mapeasse cada usuário, inserindo-os na sala virtual. Se demonstrassem potencial, ele podia simular sessões de treino contra seus avatares. Belge-Batons era apenas o terceiro nó. Ele havia feito o mesmo no Ministério antes de partir para a América do Sul. Metade do departamento de Aurores agora, sem saber, se testava contra os cenários programados por Harry. Ele não precisava de nomes, apenas de dados. Cada movimento de varinha, cada escudo, cada tropeço era inserido no sistema. Não havia maneira melhor de ler o pulso do mundo mágico. Quando saiu da França, Maxime já considerava abrir o clube para as academias de magia das redondezas. Harry não contestou. Ele voltou ao Chantal por um dia, reorganizou suas anotações, conferiu novamente suas amostras, deixou algumas de suas traduções com Nicholas e, em seguida, usou o anel novamente. Harry aparatou na rua tranquila, bem em frente à casa dos Granger. A luz da manhã entrava pelas frestas da casa, ainda suave, mal aquecendo o ar. Alguns carros estavam estacionados na calçada, um deles, sem dúvida, o do Dr. Granger. A casa de tijolos estava arrumada e impecável, as cortinas fechadas, os vasos de flores ainda úmidos da rega da noite anterior. Ele aproximou-se da porta e tocou a campainha. Ela abriu-se alguns segundos depois. Hermione estava ali parada, com o casaco vestido e o baú flutuando atrás dela. Até que enfim disse ela, dando um passo para o lado. Capítulo 410. Harry entrou sem dizer uma palavra. A sala de estar estava exatamente como no ano passado. Livros empilhados com muita perfeição. Um zumbido suave de algo passando baixinho na televisão ao fundo. O pai dela apareceu na porta vindo da cozinha. Harry, que bom te ver de novo. Obrigado por me deixar roubá-la. Ela fez as malas ontem, disse ele. Ela estava pronta às 5. Hermione lançou-lhe um olhar. A mãe dela se aproximou com uma garrafa térmica. Aqui, chá para a viagem. E lembre-se, nada de escalada na selva este ano. Hermione revirou os olhos. A estrada durou um segundo e escalar a selva. Ela preferia não ter que explicar isso de novo. Eles saíram um instante depois. O baú de Hermione pairava atrás deles enquanto caminhavam até a beira da rua. Assim que passaram pelo marcador de proteção, ele tocou seu braço. Aguentar. Um segundo depois, eles apareceram perto da entrada de Hogsmeade. A vila estava silenciosa, a névoa ainda pairando sobre os telhados. Os alunos chegavam em grupos de 2 ou 3, alguns por chave de portal, outros em veículos de transporte com seus parentes. A maioria das famílias optou por não pegar o trem este ano, não por preguiça, mas por cautela. Com a situação atual, confiar uma plataforma aberta com centenas de alvos não era exatamente uma atitude inteligente. Harry concordou, e era por isso que Petúnia ainda estava na propriedade dos Flamel. Mais seguro lá. O castelo possuía proteções mais antigas que a maioria das linhagens. Eles subiram a trilha, chegando ao lado da Dedos de Mel onde Harry costumava esperar. Hermione apertou o casaco contra o corpo. Desta vez a sensação é diferente. Tudo acontece. Os alunos estavam chegando mais rápido agora. Susan e Hannah chegaram juntas, deixadas por uma Auror. A mulher acenou para Harry antes de desaparecer com um estalo. Susan acenou para que se aproximassem. Parece que metade da escola está dispensando o trem inteligente. Mas alguém já apareceu? Perguntou Harry. Só eles, disse Hannah, acenando com a cabeça na direção de um grupo que se aproximava pelo caminho sul. As irmãs Granger apareceram. Cyrus conversou um pouco com elas antes de voltar. Até que enfim disse Harry. Tive que discutir com a minha mãe sobre se eu deveria vir, respondeu Daphne, afastando a franja do cabelo. Ela está convencida de que Durmstrang é mais seguro. Astoria revirou os olhos.
E eu disse a ela que não vou usar vestes de pele de urso nem prestar continência no café da manhã. Harry bufou. Bom argumento. Poucos minutos depois, Tracy chegou com a mala balançando atrás dela como se tivesse vida própria. O pai dela também conversou um pouco com eles antes de voltar. Simplesmente a deixou em casa e desapareceu. Vocês não me avisaram que ia estar tão frio, disse ela. Não planejamos o clima, disse Susan. Em seguida veio o grupo Zabini, e não foi nada sutil. Após um breve lampejo de aparatação, os 3 rapazes apareceram juntos, Draco, Theo e Blaise, rodeados por um turbilhão de capas e perfumes. Elizabeth Zabini estava no centro, com postura impecável, os saltos tilintando enquanto ajustava a gola de Blaise como se estivessem a caminho de um baile de gala. Seu olhar encontrou Harry instantaneamente. Ora, se não é o nosso arqueólogo errante, disse ela. De volta das ruínas e ainda de pé. Elizabeth, Harry assentiu. Não pensei que você e Dal estivessem se falando. Oh, querido, eu nunca consigo dormir direito quando meu filho viaja. E quando ele viaja com você? O sorriso dela se desfez. Bem, então eu preciso de poções mais fortes. Eles conversaram até que o resto do grupo apareceu. Harry acenou para Arthur Longbottom, que chegou com Neville, e trocou algumas palavras com Molly Weasley, que havia reunido seus patinhos em uma formação mais controlável. Uma tarefa nada fácil com Fred e George prontos para aprontar. Xenofilho, o pai de Luna, apareceu alguns minutos depois com um casaco que parecia ter saído de um espantalho e um chapéu que talvez um dia tivesse sido um ninho de pássaro. Vamos! As carruagens estão à espera. O grupo começou a caminhar em direção à fila de carruagens puxadas por testralhos na entrada da vila. A maioria dos alunos que chegavam pelas ruas enevoadas de Hogsmeade seguia na mesma direção, com os baús balançando atrás deles ou flutuando preguiçosamente sobre suas cabeças. Os pais rondavam o caminho murmurando instruções, fingindo que era como qualquer outro ano. Eles chegaram às carruagens. Harry entrou em uma, e Astoria pulou ao seu lado sem esperar. Pansy a seguiu. Tracy e Daphne entraram na carruagem do lado oposto. A viagem não foi longa, mas foi silenciosa. Breves conversas circulavam entre os vagões. Eles atravessaram as portas principais, sentindo a familiar brisa fresca do salão de entrada. Lar, doce lar, disse Blaise, sacudindo a poeira das mangas. Dentro do salão de entrada, a magia parecia mais densa, feitiços familiares incrustados na pedra, velas tremeluzindo ao longo dos arcos. E o chão brilhando com aquele aspecto polido, como se alguém tivesse acabado de limpar. Uma armadura estalou quando um aluno do 2º ano que passava a empurrou para o lado. Os retratos nas paredes superiores já sussurravam sobre quem tinha voltado mais alto, quem tinha pintado o cabelo e qual professor ainda tinha aquela pinta. Eles entraram no salão principal em grupos. O teto acima mostrava nuvens em movimento, talvez uma leve garoa, e as longas mesas estavam lotadas. Os alunos se reuniram às suas casas, alguns com cumprimentos calorosos, outros com olhares de desdém. Como era o primeiro dia, todos estavam sentados às mesas de suas respectivas casas. A mesa da Sonserina estava meio cheia. Harry sentou-se em seu lugar de sempre, sem cerimônia. Astoria acomodou-se à sua esquerda, Pansy à direita. Daphne e Tracy se espremeram ao lado de Astoria, o grupo voltando aos seus lugares como se nada tivesse acontecido. Do outro lado da mesa, Theo já estava roubando o pão do prato de Blaise. Snap acenou com a cabeça da mesa dos professores. Foi um gesto breve, do tipo que dizia mais não me envergonhe do que bom te ver. Hagrid acenou alegremente, já com as mãos até o cotovelo no que parecia ser um prato de alguma coisa assada com garras. Tonks estava sentada na ponta da mesa, sorrindo como se tivesse esperado o dia todo por aquilo. Seu cabelo era um turbilhão de roxos e verdes, e ela quase derrubou o cálice ao pegar um pãozinho. Flitwick o apanhou no ar com um movimento rápido e um sorriso. Ela vai cair daquele banco, disse Pansy. Qual a probabilidade? Perguntou Daphne. Antes da sobremesa, respondeu Tracy. Os alunos do 1º ano entravam aos poucos, conduzidos por M. McGonagall com ordem militar. Estavam de olhos arregalados e cochichando, a maioria estremecendo quando os fantasmas flutuavam através deles a caminho de suas respectivas mesas. A cada ano, eles parecem mais aterrorizados, disse Theo. A cada ano eles ficam mais burros, acrescentou Blaise. O chapéu seletor estava sentado tranquilamente em seu banquinho, curvado como se precisasse de um cochilo. Quando despertou de repente, o salão silenciou e sua canção começou, verso simples sobre o valor de cada casa, com um aviso simbólico de que os tempos podem testar sua essência. Terminou com uma rima que fez Tracy murmurar. Essa rima desistiu no meio do caminho. A seleção foi rápida. Uma ou duas pausas constrangedoras, alguns tropeços momentâneos. Uma criança demorou tanto debaixo do chapéu seletor que alguém na mesa da Corvinal começou a roncar. Assim que o último aluno do 1º ano foi selecionado e se sentou, Dumbledore ficou de pé com aquele brilho habitual nos olhos, como se tivesse acabado de aprontar uma travessura que ainda não havia confessado. Bem-vindos, veteranos e novatos. Vejo que sobreviveram a mais um verão, o que é sempre animador. Uma onda de risos percorreu os alunos. Agora, antes que a barriga coma a educação, vamos começar. Com uma palma, a comida apareceu. Travessas de carnes assadas, batatas cozidas lentamente no vapor, tortas com um aroma quente de canela e taças que se enchiam sem que uma única varinha mágica fosse erguida. Ainda é a melhor parte de Hogwarts, disse Blaise, espetando uma salsicha. Em segundo lugar, disse Tracy. Em primeiro lugar, vamos ver quem tropeça na escada na primeira noite. A conversa voltou rapidamente. A mesa da Sonserina fervilhava com papos rápidos sobre as novas aulas. Palpite sobre qual professor explodiria primeiro e aposta sobre quanto tempo levaria para a Grifinória perder pontos. Os fantasmas surgiam e desapareciam nas conversas. Nick, quase sem cabeça, tentou se juntar à conversa na mesa da Grifinória, mas foi ignorado por metade dos presentes.
O Barão Sangrento passou pela extremidade da Sonserina sem dizer uma palavra, o que era sua forma de dizer olá. Depois que as sobremesas apareceram torta de melaço, trifle, uma gelatina suspeitamente roxa que ninguém tocou, MC Gonagal se levantou e leu os avisos de início de semestre de praxe. Floresta proibida interditada, proibido conjurar feitiços nos corredores, Filch ainda banindo tudo que seja divertido. Monitores, acrescentou ela, por favor, permaneçam para uma breve reunião. Todos os outros, sigam os guias de suas respectivas casas. Harry pegou uma última torta antes de se levantar. Vamos lá. Vá aproveitar sua nova e tediosa autoridade, disse Tracy. Vou usá-lo com responsabilidade, respondeu Harry, afastando-se. Harry e Daphne, a outra monitora da Sonserina do 5º ano, caminhavam lado a lado em direção aos alunos do 1º ano. Então, disse ela, dando-lhe uma leve cotovelada, você está sob a tutela do monitor-chefe e da monitora-chefe agora? Harry revirou os olhos. Tecnicamente sim, mas eles não são da Sonserina, então oficialmente não tenho autoridade sobre eles. Só que ambos fazem parte do clube de duelos. Podem esquecer de me dar ordens. Daphne cantarolou, visivelmente divertida. Bom, isso vai correr sem problemas. 2 alunos conduziram os calouros para dentro. Todos os outros sonserinos já estavam na sala comunal, relaxando nos sofás, trocando fofocas de verão ou simplesmente observando os recém-chegados com um pouco de interesse e um leve julgamento. No momento em que Harry entrou, a atmosfera mudou. O ar ondulou quando o centro da sala se esvaziou. Um trono esculpido em pedra escura flutuou do chão, uma serpente de mármore verde enrolada no encosto. Os novos alunos congelaram, os sussurros cessaram e todos ficaram imóveis. Harry caminhou direto até lá e sentou-se, uma perna sobre a outra, os braços apoiados nos elegantes braços de pedra como se já tivesse feito isso centenas de vezes, porque já tinha feito. O trono assentou com um baque suave. Isso não vai demorar muito, disse Harry, com a voz clara e descontraída. Bem-vindo à Sonserina. Os calouros pareciam tensos. A maioria tinha a expressão de quem percebeu que aquilo não era apenas mais um discurso escolar, o que, para ser justo, não era mesmo. Esta é a parte de Hogwarts sobre a qual ninguém fala, continuou Harry, lançando um olhar para o outro lado da sala. Ele explicou seu título, seu papel e o que eles envolviam. Alguns deles pareceram céticos, até que um leve brilho os atravessou, interrompendo qualquer pensamento rebelde. A casa Sonserina, continuou Harry, é ambiciosa, mas não arrogante. Não confundimos barulho com força. Vocês verão muita gente lá fora que pensa que se exibir os torna poderosos. Não torna. Aqui valorizamos jogadas inteligentes, não vazias. Ele explicou todas as regras, horários de recolher, escalas de patrulha, a quem perguntar e a quem não perguntar, como ganhar pontos sem parecer arrogante e quando ficar calado e apenas obedecer. Nada exagerado. Exatamente o que eles precisavam ouvir. Snap entrou no meio da frase, suas vestes esvoaçando o suficiente para deixar claro que não se tratava de uma visita casual. Ele lançou um olhar rápido ao redor da sala antes de fixar os olhos em Harry. Escutem a serpente da coroa, disse Snape, com a voz monótona de tanto repetir. Não causem problemas. Unidade lá fora. Ele assentiu, virou-se e saiu sem esperar por uma resposta. Assim que a porta se fechou atrás dele, alguns dos alunos mais velhos sorriram com desdém. Todos já tinham ouvido aquele discurso antes. O mesmo feitiço todos os anos, murmurou Blythe assim que o trono desapareceu novamente. Ainda não descobri para onde ele vai. Harry se virou para os alunos mais velhos. Separem os calouros. Não os assustem muito. Alguns alunos do 7º ano já estavam de pé, chamando os nomes e organizando os recém-chegados em seus dormitórios. Então ele olhou para os outros monitores. Vamos lá. Reunião com o corpo docente, o monitor-chefe, a monitora-chefe e o resto da turma de ouro. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.